Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. O meu milagre era ser vizinho da Margot Roth Spiegelman. Ela era a criatura mais indiscutivelmente linda que Deus já havia criado. A vida da Margot era uma série de inacreditáveis aventuras épicas. Você vai passar todo o ensino médio babando por essa garota? E ao final do último ano, eu era praticamente um estranho pra Margot. Até aquela noite. O quê? Margot? Me empresta o seu carro. O quê? Preciso fazer 9 coisas esta noite. Não dá pra pedir pro seu namorado? Ex-namorado. Meu namorado tá me traindo. Que comece a vingança. Não é tão esquisito quanto parece. Para! Não acredito que fez isso. Bate a foto, agora! Nossa, isso foi hilário. Parece que meu coração vai explodir. É assim que devia se sentir o tempo todo. É lindo. É uma cidade de papel, com casas e pessoas de papel. De perto, tudo fica mais feio. Você não. Acha que vai estar diferente de manhã? Eu espero que sim. Margot adorava mistérios. E vai ver, ela gostava tanto deles que acabou virando um. Ela sumiu. Quando foi a última vez que viu Margot? Você estava com ela ontem à noite. Tem que ter algum significado. Tem alguma coisa na janela da Margot. Ela deixou pequenas pistas, como migalhas de pão. Achei uma coisa. Acho que ela tá te mandando uma mensagem. Me encontre. Você vai pra cidades de papel e nunca mais vai voltar. Acho que sei onde ela pode estar. Eu vou com você. Se ela vai, então eu também vou. Arrisque-se. Pare de viver de forma tão segura. Talvez seja isso que ela esteja tentando me dizer o tempo todo. Fazer o quê? Eu tenho uma missão. Ei! Você ama, não ama? Eu amo. Todo mundo tem seu milagre. O meu é Margot Roth Spiegelman. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 143. Eu sou Rafael Arinelli e o problema é quando o milagre se torna um pesadelo. Eu sou Daniel Cury e quem vê cara não vê coração. Olha! Profundo. É, profundo e trocadalho. É, trocadalho. Ó. E eu sou Larissa Siriani e uma cidade de papel para uma garota de papel. Boa, muito bom isso. Olha só, trouxemos aqui a nossa especialista em Katniss para conversar sobre um novo filme do John Green, né? O filme que John Green foi lá. Um filme baseado no livro do John Green, mas ele é produtor, então tudo bem. É, ok. Ele deve Se o filme ganhar o Oscar... Ele aparece no filme, tá? Ah, é? Eu não percebi. Ai, não acredito. Eu não vi. Gente, ninguém percebeu. Eu não vi. A gente teve que... É uma longa história, mas assim, long story short, a gente foi até o IMDb pra descobrir que cena que ele aparece. E ele aparece na cena mais... Tipo, que menos dá pra ver coisa, é a cena que ele aparece. Caraca! Nossa, não, então não isso você vai ter que contar nesse cast agora, pra todo mundo saber. Eu vou contar como um spoiler pra vocês. Exatamente. Muito bem, então vamos conversar sobre Cidades de Papel, esse filme que chegou agora, está nos cinemas pra você que quer ir assistir. Obviamente, mais uma vez, como todos sabem, carimbo aqui do Cinemação, né? De que quando a gente vai falar de algum filme, vamos dar spoilers, né? Vamos contar tudo sobre o filme. Então, ou você pula esse podcast, ou você escuta todas as nossas análises e assiste o filme com um outro olhar. Mas fica aí essa dica, né? Esse aviso para quem quiser pular esse cast. Mas é um filme muito bacana, então vamos conversar sobre Cidades de Papel logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious?
precious, less than 1 minute. Oh, I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? Dani, nesse Repercussão 143, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu já até imagino a resposta, né? Mas como a gente tá no clima, tá no tema, você já teve um grande amor na sua adolescência, na sua infância? Já, platônico, então. Platônico? 10. Não, muito bem. Caraca, Daniel, você se apaixonava por uma a cada semana. Não, então. Tô brincando, mas platônico já. Aí, sei lá, acho que tipo... Foi doloroso? Ah, foi correspondido? Adolescente... Não foi. Nunca é, né? Nunca, não. Então, platônico, pra ser platônico, não se corresponde, não é platônico, né? Mas não, e foi doloroso, porque adolescente, tudo é mala pra caralho, né? Verdade, é verdade, cara. É verdade. Mas enfim. Você sabe que eu tenho uma história que quando eu era criança mesmo, uns 9 anos e tal, eu fui apaixonado por uma menina que se chamava Isabel, quando eu morava lá na cidade de Curitiba, no Paraná. E aí eu era apaixonado por essa menina. Aí um dia eu cheguei pra minha irmã e falei pra ela assim: vai lá, pergunta pra Isabel se ela quer namorar comigo. Daí a minha irmã foi até essa Isabel, que estudava comigo na mesma classe, mas eu não tinha coragem de chegar nela. E aí a minha irmã perguntou pra Isabel: você quer namorar com meu irmão e tal? Daí a Isabel falou: olha, vou pensar. E até hoje ela não respondeu. E aí criou aquela, sabe, ela não disse não, ela falou que vai pensar. Só que, como que uma pessoa vai aceitar qualquer tipo de pedido feito pela irmã do cara, entendeu? É tipo muito bananão, né? É. E sabe o que é mais engraçado? Que ela cresceu e aí ela se tornou, ela era a bonitinha da classe. Todo mundo era apaixonado por ela. E ela cresceu, e ela se tornou, a chata, a esquisita, sabe então, assim? Eu não sei se é uma regra, tá? Mas assim, se bem que essa menina que eu fui apaixonadinho, que é pelo menos a que eu mais lembro, a história que eu lembro, ela não era, a mais bonita da sala, né? Ninguém ligava muito. Ninguém dava uma bola. Porque, enfim. E aí, outro dia eu vi, eu nem sou amigo dela no Facebook, mas eu achei, sabe, assim, ela comentou de alguém que eu conheço. E aí eu fui ver, eu olhei a foto e falei assim: como é que eu fui apaixonado por essa pessoa? Exato, cara. As pessoas mudam. Muitos bebês bonitos se tornam pessoas feias. Muitos bebês feios se tornam pessoas bonitas. Sim, né? Tem muita criancinha que você olha e fala: nossa, que criança esquisita. E depois ela fica, exatamente, uma pessoa bonita, né? Adulta. Então, vai saber. Né? Dani, nos lembre então, ajude as pessoas a relembrar aí como que elas fazem pra escrever pro Cinemação, né? Chegar aqui no Cinemação e contar as suas histórias de paixão, contar as suas histórias de amores não correspondidos e tal. Ou seus milagres, olha. Ou que seus milagres. Cada um tem seu milagre, né? Exato. Diz na história. Como que elas fazem isso, Dani? É só mandar um e-mail para contato@cinemação.com. Se não quiser escrever um e-mail, pode seguir a gente lá no facebook.com/cinemação e acompanhar as nossas novidades e comentar por lá. Se preferir, segue a gente no Twitter, no @cinemação, ou no Instagram, que também é @cinemação. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente do que é mais usual para quem ouve podcast, é só entrar no www.webradiovagalume.com, que é a web rádio onde o podcast Cinemação vai ao ar, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de entrar sempre no cinemação.com, cheio de novidade, notícia, trailer, comentários. Você pode comentar por lá também, comentar aqui no post do podcast. E claro, não esqueça de clicar em curtir lá no SoundCloud. Cada podcast tem um botãozinho de coração para você clicar e ajudar a gente a conquistar um pouco mais de pessoas e de ouvintes também pelo SoundCloud. Ou então lá no iTunes você pode dar uma nota pro podcast, de preferência de 5 estrelinhas, para poder ajudar a gente também a ser apresentado para mais pessoas. E o Cinemação continua firme e forte lá no
patreon.com/cinemação. Sim, estamos lá pedindo a sua ajuda. É o jeito que existe para você contribuir financeiramente com o Cinemação, e assim você ajuda a gente a desenvolver o nosso canal e crescer, né? Crescer como site, crescer como portal, crescer como podcast, crescer como pessoas. Como pessoas, exatamente, por que não? Então, entra lá em patreon.com/cinemação, ajude a gente, você estará contribuindo aqui, né, com o canal do Cinemação, e toda a quantia que a gente receber, esse montante que for chegando das pessoas que vão doando, a gente vai destinar o dinheiro para um reinvestimento no próprio site. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo para você uma ajuda para que a gente possa fazer com que o site cresça, e assim a gente se dedique cada vez mais exclusivamente ao site. Esse é o nosso grande sonho, né? É ter o Cinemação como a porta principal de entrada de renda nas nossas vidas, que ele possa estar sempre lá em festivais, fazendo entrevistas, trazendo novo conteúdo para você, e quem pode possibilitar isso é realmente você que está nos escutando, você que consome o conteúdo do Cinemação diariamente, tanto pelo site quanto aqui pelo podcast. E você pode fazer sua doação a partir de $1. Exatamente, você doa $1 e já se torna um patrão nosso. Tornou-se um patrão do Cinemação, você já faz parte do nosso grupo secreto do Facebook. Então você já vai poder conversar diretamente com a gente, vai poder participar de discussões que a gente está tendo lá dentro do grupo e tal. Se você doar mais, até a partir de $5, por exemplo, a gente vai começar a citar seu nome aqui no final do podcast. A gente sempre vai lembrar quem são os patrões que ajudam o Cinemação a crescer. Você vai fazer também parte lá do nosso grupo do Facebook e também, né, vai participar da escolha dos podcasts do ano. Então, todo começo de ano, a gente vai te mandar uma lista com todos os episódios que vão vir aí do podcast, e você vai poder palpitar. Não gostei do episódio 160, troca pelo 180. Não, tira o 180 e bota, sei lá, Barbie no País da Maravilhas. Não, entendeu? A pessoa vai poder sugerir o que ela quiser e a gente vai discutir isso. Vai falar, não, legal, não, pô, bacana e tal. Ou seja, você vai estar engajado com a gente em vários níveis aqui dentro do Cinemação. Então acessa lá o patreon.com/cinemação ou clica no banner que tá aqui no post desse podcast e ajude o Cinemação a crescer. Dani, ainda dá tempo das pessoas que estão querendo cultura, estão querendo conhecimento, ainda dá tempo dessas pessoas se inscreverem no Acting in Film Festival. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É um festival sensacional que vai acontecer lá no LA Film, que é o Latin American Film Institute. Exato. Dá tempo de se inscrever, o link, né, no post do podcast. E, cara, é muito interessante pra quem é apaixonado por cinema, pra quem quer atuar na área, pra quem quer ser produtor, diretor, ator principalmente, tem muita coisa sobre atuação. Então é uma oportunidade sem parâmetros, assim. Exato. Em São Paulo, pra esse mês, vai ser finzinho de julho, né? Do dia 27 de julho até o dia 2 de agosto. Ainda dá pra aproveitar férias, provavelmente quem estuda, né, na faculdade ainda tá de férias, então dá pra aproveitar bastante. E vai ter muita coisa boa, né, nesse festival. Muitos convidados, workshop das 8 da manhã às 8 da noite, tipo, o dia inteiro de workshop, de bate-papo. E muito legal, uma coisa muito importante que tem na programação é espaços, né? Tem intervalos razoavelmente grandes pra não cansar, principalmente, também, mas principalmente pra você ter a oportunidade de conversar com as pessoas. Você vai conversar com os colegas, com quem tá dando workshop. Isso é importantíssimo pra qualquer pessoa conseguir novos contatos, né? Conseguir crescer profissionalmente. A gente sabe que crescer profissionalmente sem bons contatos é muito difícil, né? Exatamente. Então entra lá no site do Acting Film Festival, que é o actingfestival.com.br, faça sua inscrição já, aproveita a oportunidade, aproveita que ainda tem tempo, aproveita que ainda tem vaga, vai lá porque você vai ter a honra de conversar, de ver pessoas que estão na nata, no top do cinema mundial. Pessoas como a Risa Gertner, que é
a presidente, né, a CEO da CAA, uma das maiores agências, né, da atualidade em entretenimento, e ela tem clientes como Steven Spielberg, o Ron Howard, e ela vai estar lá palestrando sobre agenciamento de pessoas, né, de artistas e tal, vai conversar um pouco sobre isso. Vamos ter também Andrew Mayer, sim, o Andrew Mayer, produtor de cinema, um dos caras que foi indicado ao Oscar, fez o nosso querido filme, né, o clássico adolescente, o Clube dos Cinco, e também foi indicado, né, quando ele foi indicado no Oscar, foi por Tomates Verdes Fritos, faz também o papel de professor, né, já tem esse papel de ensinar, bateu um papo exclusivo aqui com a gente no Cinemação, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Andrew Mayer, o cara que foi produtor de O Clube dos Cinco e Tomates Verdes Fritos, ou seja, um cara que tem costas largas, um cara que sabe o que tá falando. Vamos ter também Paul Brown, um diretor, produtor, roteirista com mais de 25 anos de experiência, já foi aí indicado a Emmy, já teve no Golden Globes, então é um cara que sabe muito também, principalmente dessa parte televisiva, né, mas que tem também experiência no cinema, um cara muito legal de bater um papo. E vamos ter a Erica Huggins, que é a presidente da Imagine Entertainment, uma das maiores produtoras de cinema do mundo. E ela vai estar lá para falar também de toda a responsabilidade que é de uma produtora, ela que tem, né, todo esse know-how, já fez filmes como, por exemplo, J. Edgar, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio e dirigido pelo Clint Eastwood. Então, assim, é uma mulher que está também a parte de tudo que tem de melhor no cinema. E você, fazendo a inscrição no Acting in Film Festival, você vai ter acesso a essas pessoas, você vai poder fazer perguntas para elas, você vai poder ver, escutar o que elas têm para falar em primeira mão. É uma oportunidade única para você que tá aí, que tá querendo investir na carreira cinematográfica, na carreira de entretenimento. Não perca tempo, vai lá, actingfestival.com.br, ou clica aqui no banner desse post do podcast e participe desse encontro festivo, dessa cerimônia, desse tão bacana, esse workshop tão legal que vai ter do dia 27 de julho. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, né? Finalmente estão aí, correndo pela casa, sendo felizes, falando, comentando, palpitando em tudo. E temos aqui vários comentários que a gente recebeu do último podcast 142, continuação, reboots e remakes, não é isso? Exatamente. Eu recebi um comentário super legal da Ana Paula de Abreu Ferreira. E o nome do comentário dela foi #saia do armário. Olha aí! Assim. Começou o movimento que vai parar a internet. Pois é. Começou desse jeito. Daí ela fala assim: olá meninos, não comento desde a esperança. Ela quis dizer desde o podcast sobre os Jogos Vorazes da Esperança, né? Opa, Enfim, parabéns pelo cast, pelos últimos participantes Bruno Costa e Edu Sasser, Little Sassers. Porque ele é famoso nas redes como Little Sassers. Eu que conheço o cara, sou amigo do cara, não sabia desse apelido. Eu ouvi dessa vez, assim, sabe? Little Sassers. Não sei quando foi criado também. A avalanche de comentários nos mostrou o verdadeiro lado de Edu Sasser. Exatamente. Competentes e divertidos, os dois. É verdade, são mesmo. São. E a Ana Paula segue no comentário dizendo assim: sobre séries, vocês foram bem superficiais falando de séries no geral e não de uma em especial. Ficou ótimo, mas poderiam ter citado The Sopranos, Friends, 6 Feet Under e Entourage, que são meio que obrigatórias em minha opinião pra quem gosta de séries. Não, realmente, a gente não comentou tudo, faltou muito. Exato. Muitas séries, a nossa ideia era dar uma visão mais ampla, mas realmente eles são séries muito importantes, principalmente The Sopranos, né? E continua, já sobre continuações, reboots e remakes, o que falar da morte da criatividade? Livros que viram filme, filmes que viram séries que têm spin-off. As coisas mais originais, entre aspas, que vi nos últimos anos no cinema foi Guardiões da Galáxia e Gravidade, e nas séries foi True Detective e Orange is the New Black. Estou esperando o reboot com continuação de E o Vento Levou com Jennifer Lawrence. Abraços. Nossa senhora! Olha, interessante, hein? Interessante, dava pra fazer. Porque ainda tem a questão de que O Vento Levou é um filme meio racista, e que daí, então, provavelmente, no dias de hoje, eles iam tirar o racismo que tem no filme clássico, né? Exato. Mas espero que não façam isso, claro. Mas enfim, acho que foi interessante, até o Guardiões da Galáxia ela considerou original. Acho que mesmo sendo uma
adaptação. Eu acho que assim, adaptação não necessariamente é um problema, né? Sempre houve adaptação de livros, de romances, etc. Então, não acho que seja um problema, mas realmente, Guardiões da Galáxia, mesmo sendo adaptação de uma história em quadrinhos não tão famosa, tem bastante coisa criativa, ele é bem criativo de uma forma. Então, é aquela coisa, né? A morte da criatividade é muito mais no que a gente sente do que praticamente na quantidade, nos números de adaptações ou de reboots e remakes, né? Sim, sim. Não, eu concordo com tudo que você falou e eu vou aqui compartilhar minha ignorância porque eu não sei que série é a 6 Feet Under e a Entourage. Eu não conheço. Entourage, desculpe minha acho que ignorância. É Entourage, não sei, tem uns que falam Entourage, tem uns que falam Entourage. Então será que é francês e isso é Entourage? Entourage. Entourage. É alguma coisa oriunda do francês. Mas assim, o Entourage é uma história, é da HBO, né? Se eu não estiver maluco, mas é da HBO. Conta a história dos bastidores de Hollywood. Ela é meio satírica com a própria Hollywood, né? O cara que faz é como se fosse como se a temporada fosse no entre safra de um filme e outro. Eu acho que eu já ouvi falar. Inclusive nesse seriado que eu acho que inclusive aparece alguns dos atores, né? Isso, do Friends. Aparecem muitos atores vivendo eles mesmos. Inclusive saiu filme recente, acho que não chegou no Brasil em tantas salas, mas estreou em um filme que foi bem criticado até por não trazer nada de novo. O 6 Feet Under, eu lembro que ele passava na Warner Channel há alguns anos atrás, e era um drama, né? Um dramão, assim, bem pesado, mas eu sei que era de boa qualidade, assim, não cheguei a acompanhar. Mas enfim, são séries importantes mesmo. Exatamente. E dentro, né, desses comentários de pessoas que estão saindo do armário, nós temos aqui o Matheus Freitas, que também comentou lá no podcast Cinemação 142, continuações, reboots e remakes, e ele falou o seguinte: fala pessoal do Cinemação, muito legal esse episódio, ainda mais com a participação do Edu Sasser, do qual sou fanboy declarado, Little Sasser. Olha aí, olha aí. Beleza. Olha fãs do Edu Sasser. Olha só, invadindo o Cinemação por causa dele, né? Obviamente, não por causa da gente, que nós não temos fãs, o Dani no máximo tem haters, né? Inclusive seus haters nem se manifestam assim mais, né, Dani? Não, eles estão quietinhos, eles estão no armário, né, os haters. É verdade, estão no armário. Estão lá. Deixa eles lá. Vou pensar em algum artigo bem polêmico. Exatamente. Deixa o Quarteto Fantástico sair aí, vamos ver. Verdade, boa ideia. E aí ele continua assim, ó: falando de remakes, reboots e continuações, faço parte do grupo que sente preguiça só de ouvir falar desses projetos, parte porque acho que certas obras não precisam ser remodeladas, detestaria, por exemplo, um remake ou reboot de Volta para o Futuro. O outro motivo para eu não curtir essas readaptações é que eu tenho tendência a ser hater dos grandes blockbusters como Jurassic World, que fez com que o Chris Pratt perdesse pontos comigo de tão ruim que achei o filme, ou Jogos Vorazes, que está me fazendo gostar menos da Jennifer Lawrence. Esse último eu não assisti e parte 3 até hoje de tanta preguiça. Assim, o hater, ele tem um negócio que, tipo, quando ele não gosta da obra, esse não gostar, ele se desdobra inclusive pros atores, cara. Olha só que impressionante isso. O ator, diretor, caem todos na vala. Ele deixa de gostar. Mas é bem o que ele falou, ele pelo menos se admite ser hater, né? Exato. É melhor um hater que fala assim, eu sou hater disso aqui e pronto, do que o hater que fica só reclamando e não admite, né? Exatamente. E aí ele continua, né? Gosto da saga Divergente, mas reconheço que 4 filmes é um pouco além da conta. Mas fazer o quê se o que rege a indústria são as bilheterias? Mas todo hater tem seu limite, sou daqueles que adora ver Homem de Ferro destruindo metade de uma cidade nas batalhas, apesar de ser Team Captain America na Guerra Civil. Pra mim, Steve Rogers é o melhor personagem do MCU, que é o que? Marvel Common Universe. Universo compartilhado, não é? Sei lá. Cara. Não, é que daí seria shared. Acho que é o Common Universe. É o universo da Marvel. Ok. O lugar onde tá todo mundo da Marvel. Mas a gente já conseguiu entender, né? Porque é um cara que gosta de Capitão América, mas torce pra que o Homem de Ferro destrua a cidade. Sim. Ou seja, o filme perfeito pra ele de Guerra Civil seria o Capitão América lutando com o Tony Stark, destruindo metade da cidade
tempestade e no final o Capitão América ganha. É o filme ideal dele. Esse é o filme ideal, exatamente. E depois ele vê a Shailene Woodley, porque ele é fã de Divergente, surge ela, assim. Surge ela No final, e ele assim. se torna hater porque daí não seguiu o que fala nos quadrinhos. Pode ser também. Tipo, é um filme perfeito, olha só, vai puxar todos vai os fazer ele lados ser do hater, que é o que ele pelo jeito gosta. Ele curte ser hater, então exatamente. tá bom. E aí ele continua: uma pena que eu não poderei ir conhecer o produtor do Clube dos 5, que pelas minhas contas deve ser o meu terceiro filme favorito da vida e meu favorito da obra de John Hughes. Hashtag saia do armário você também e até a próxima, pessoal do Cinemação. Olha aí, Dani, que legal. O comentário dele foi um comentário completo. Por quê? Porque ele falou a hashtag do Saia do Armário, ele falou sobre o festival, Acting in Film Festival, que vai acontecer. Ele falou do Clube dos 5, falou de Capitão América, Marvel, Hater, falou de Divergente, Jogos Vorazes. O cara abrangeu tudo. Foi com o comentário mais completo que a gente já leu até hoje. Assim, Exato, tem todos os temas. Ele é tipo Todo Mundo em Pânico, né? Que fala de todos os filmes. Não, foi muito bom. Matheus, ficou muito legal. Você me desculpe aqui, né? As brincadeirinhas e tal, mas, muito legal o seu comentário. E ele citou John Hughes, que tem muito a ver com o tema do podcast de hoje. Sim, exato. John Hughes. Ô Dani, só acho que a gente tem que definir uma coisa aqui. Qual que vai ser a hashtag saia do armário? Vai ser hashtag saia do armário ou vai ser hashtag saia do armário você também? Ou hashtag saia do armário ouvinte de podcast? Vai ser só a hashtag saia do armário. Saia do porque armário. Porque ela é mais curta e porque de repente ela pode fazer confusão. Tipo, quem vê no Twitter vai chamar a atenção de quem vê no Twitter. Sim, sim. Porque as pessoas vão achar que tem um tema meio LGBT e não tem nada a ver, entendeu? Porque o Rafa, ele rouba expressões de grupos que tem lutas... Eu não roubo, eu readapto elas. Então, você tem certos grupos na sociedade que tem lutas importantes para a construção da sociedade, e você vai lá e rouba o lema deles, entendeu? Não, sabe qual que é o minha próxima ação? É colocar o logo do Cinemação crucificado na cruz, assim. Ó, que beleza. Numa cruz, naquela cruz do cara da Bolívia que vem, tipo, em formato de comunismo. Isso, assim. Que é, tipo, perfeito. Cruz comunista escorrendo um sangue, assim, escorrendo sangue. Saia do armário! Não. Aí tá assim, reboots e remakes. Tipo, o cinema morreu por causa dos reboots e remakes. Uma coisa dramática, assim. Can I open my eyes now? You're giving me the minivan. We know how much you love driving it. Awesome. Life for me was a well-oiled machine. Duke in the fall, kids by 30, got it all mapped out. Sounds boring, sure, but I like boring. Hey, Mrs. Jacobson. Hi, Ben. Hi, Radar. I would hit that so hard. Q, that's a good thing. Does it really make sense for us to go our teenage years never having been to a high school party? We've been to plenty of parties. No. If there's a tuba there, it's not a party. From the moment I saw Margot Ralph Spiegelman, I was madly in love. Margot and I were practically strangers. Until this one night. What's this? Margot? I need to borrow your car. What? I have 9 things I need to do tonight, and more than half of them require a getaway driver. Cidades de Papel chegou aos cinemas no dia 9 de julho de 2015, dirigido pelo nosso querido Jake Schreier. É isso, Dani, o nome dele? Schreier. Jake Schreier. Ele dirigiu um filme chamado Frank e o Robô, que eu não assisti. Que por acaso é muito mais fácil de falar do que Schreier. Schreier. O filme é mais uma adaptação do nosso querido John Green, né? Que foi aí, tipo, ficou muito conhecido por A Culpa é das Estrelas. Inclusive um dos nossos podcasts de maior sucesso aqui do Cinemação, mais baixados, mais ouvidos e tal. Um filme muito bacana. E dessa vez ele chega com uma nova linguagem, chega com uma nova história pra contar pra gente também algo envolvendo esses adolescentes. Dani, quem é a equipe técnica que envolve os Cidades de Papel? Pois é, além do John Green tá na lista de roteiristas, porque ele na verdade escreveu o livro, né? O livro, e ser um dos produtores do filme, e aparecer no filme, que agora virou ator e apareceu também, apareceu no filme, ele acha que ele é o Hitchcock, né? Ele é Stan Lee e o Hitchcock. O filme tem como roteiristas o Scott
Tadter e o Michael Weber, que são os mesmos roteiristas de A Culpa é das Estrelas. Exato. E que são os mesmos roteiristas que vão fazer o roteiro do Quem é Você, Alaska, que é o próximo livro do John Green a ser adaptado pro cinema, né? Que vai sair ano que vem ou 2017. Acho que ano que vem já sai. Além do Jake Schreier na direção, o filme tem no seu elenco, não são pessoas muito famosas, né? A mais famosa de todas é a Cara Delevingne, o Nat Wolff, que fez, inclusive, estava no elenco de A Culpa é das Estrelas. Aí tem a Halston Sage, que faz a personagem Lacey. Tem o Austin Abrams, que faz o Ben, e o Justice Smith, que faz o Raider, que são os atores mais engraçados do filme. E é isso, assim, não tem um elenco muito famoso, né? Não tem nomes que chamem a atenção, não tem o Tom Cruise, nada disso. Você acha que essa já é uma característica que a gente pode considerar aí desses filmes que são baseados no livro do John Green? Porque em A Culpa é das Estrelas a gente também não tinha essa força tão grande, por exemplo, da Shailene Woodley, né, por exemplo. Eu acho que mais do que tentar colocar pessoas não muito famosas é colocar como são jovens, talvez eles tenham aquela... Pessoas estejam na idade, né? Quem esteja na idade pra fazer o personagem e, consequentemente, acaba acontecendo de eles descobrirem atores, né? Novos talentos. Eu acho uma coisa muito boa. Eu fico muito irritada quando tem aqueles filmes de adolescentes em que as pessoas têm claramente 30 anos. Exatamente. Tipo Malhação, sabe? É bem isso. Gente, parem. E tantos atores bons na idade certa. E eles nem são assim, eles são um pouquinho mais velhos, né? A Cara e o Nat Wolff, eles têm lá os seus, 18, 20 anos, por aí, não sei. Mas você olha e fala, beleza, é um cara, um moleque de 15, 16, 17 anos. Exatamente. Você percebe, você sente isso. E tem uma curiosidade muito legal. Devido ao super, ultra, mega sucesso de A Culpa é das Estrelas no Brasil, porque A Culpa das Estrelas foi, a maior bilheteria do ano passado no Brasil, né? Em terras brasileiras. O Brasil foi um dos primeiros países a receber o filme, né? Sim. Foi o primeiro? Não. Aqui estreou primeiro do que todo mundo. Não, ele estreou primeiro na Colômbia, na República Tcheca e na Rússia no dia 18 de junho. Aí ele chegou dia 9 de julho no Brasil. E quando este podcast sair, que vai ser, esse podcast sai no dia 17 de junho, de julho, falei errado. Ainda nem vai ter estreado nos Estados Unidos. Ele ainda não vai ter estreado nos Estados Unidos, mas ele já vai ter estreado na Argentina e na Austrália, por motivo desconhecido. Ou seja, perdemos nosso público americano. Não, pelo contrário, eles vão... Eles não vão poder ouvir o podcast. Não, eles vão saber, a gente vai dar spoiler pros americanos. Então, vão saber tudo. Já vão saber exatamente. Tudo. Mas enfim, dia 24 de julho sai nos Estados Unidos com altas expectativas, né? No Brasil, infelizmente, a bilheteria ainda não foi estrondosa que nem da Culpa das Estrelas. Exato. Mas também concorreu com Minions e concorreu com Exterminador do Futuro, que é uma bosta, mas todo mundo quer ver. Então, não é uma bosta porque eu não vi, não sei se é. Mas enfim, deve ser. Não, mas para ter uma ideia, no Brasil, a bilheteria de A Culpa é das Estrelas foi de 6 milhões e 200 mil, mais ou menos, a bilheteria de ingressos, né? Que a Culpa é das Estrelas teve. Hoje, até agora, o Cidades de Papel teve 500 mil. Ou seja, tá... Pode chegar lá. Pode chegar lá, pode tá derrapando. Né? Ele pode sofrer, inclusive, um pouco do que foi Mad Max, por exemplo. Se as pessoas começam a falar mais do filme, você começa a atrair. Exatamente. Eu, assim, depois a gente até pode entrar em discussão de se ele é melhor ou pior que A Culpa das Estrelas. Eu acho que não é necessário que seja melhor ou pior, mas porque tem muita gente que não gostou, tem muita gente que talvez não tenha entendido o filme, enfim, a gente vai discutir. Legal. Larissa, e a história do filme? Temos aí, mais uma vez, o nosso John Green, o autor da Malhação americana nos cinemas, então, né? A gente pode dizer que o John Green é isso, ele é um autor de Malhação americana. Bom. Com boa qualidade, eu gosto dele. Uma Malhação boa. Se bem que a Cara Delevingne, né, ela tem 23 anos, ou seja, ela é mais velha do que está ali no colegial. Não, então, mas eles têm cara de jovens. Eles não têm 30 anos. Era uma boa caracterização. Eles não têm 30 anos. Exato. Traz pra gente, então, Larissa, a sinopse do que acontece em Cidades de Papel. Em Cidades de Papel, a gente tem a história do Quentin. Ele tá ali com seus 17 anos, no último ano do colegial, e ele é apaixonado desde a infância por uma garota chamada Margot
Margot Ross Spiegelman. Ela é vizinha da frente dele e quando eles eram crianças eles passavam muito tempo juntos. Mas com o passar dos anos a Margot começou a não dar mais mola pra ele. Ela criou meio que um mito em torno dela de ser uma garota ultra cool e que faz coisas muito legais. E ele seguiu com a vidinha normal dele, planinhos sem graça, e não havia mais espaço pro Quentin na vida da Margot. E até um dado momento isso era verdade. Até uma certa noite em que a Margot invade o quarto dele e pede ajuda dele pra se vingar do ex-namorado que tava traindo ela. E eles vivem essa noite de grandes aventuras e no dia seguinte a Margot some. E aí o Quentin se une aos amigos dele pra tentar descobrir pistas do paradeiro da Margot e, enfim, tentar chegar ao grande amor da vida dele dentro dessa corrida. Exatamente. Ótima sinopse. Muito melhor se o Henrique estiver escutando a gente, ou toma essa, Henrique. Gente, como faz? Olha, eu já acho interessante, dentro dessa sinopse, dentro da parte técnica e tal, a gente observar que o Nate Wolff, o ator principal do filme, que é o Quentin, par romântico da Margot, no filme da A Culpa é das Estrelas, ele faz quase o papel do Ben, que é aquele amigo do... Sim, que o amigo engraçado. É, o amigo engraçado, mas destrambelhado e tal. Então eu acho que já tem uma coisa legal aí de você ver, por exemplo, a evolução do ator, né? Porque você tem um garoto, ok, ele tá vivendo ali no mesmo ambiente, mais ou menos a mesma estrutura narrativa você tem ali, com as mesmas características e tal, só que você tem agora o personagem totalmente inserido num outro contexto agora. Ele é o cara, ele é o nerdão, ele é o cara tímido, ele é o cara que tem a sua paixão, mas que ao mesmo tempo ele não é correspondido, né, e tal. Então a gente já começa a ver desde o começo, você já tem essa identificação, apesar dele tá muito diferente de um filme pro outro, assim, tipo, eu percebi realmente que era ele, tipo, quando eu fui vir aqui pra ler sobre o podcast, porque em momento algum você olha e fala, é aquele moleque lá que fica cego e tal. Enfim, é que eu acho que parte disso tem a ver um pouco com a caracterização, porque você passa o filme, ele aparece muito, em pontos muito específicos de A Culpa é das Estrelas, ele tá sempre com aquele óculos. Exato, né? exato. E eu sou da opinião de que o óculos muda a cara da pessoa. Sim. Ainda mais óculos escuros, e escondia metade do rosto dele. E acho que ele deu uma crescida, tanto em termos físicos quanto em termos técnicos, né, de um filme pro outro. Assim, é um salto de personagem muito grande. Ele saiu do alívio cômico pro leading character. Exato. E essa diferença muda muito a maneira como você olha pro ator. Exatamente. E é muito, assim, é interessante que aí o papel que ele tinha na Culpa é das Estrelas, quem tem nesse filme são os dois atores que fazem o Ben e o Raider, que, na minha opinião, são até melhores do que ele foi, né? Porque eles têm cenas muito boas, né, assim. E o legal é que a química entre eles, você percebe... Essa é uma das coisas que eu achei mais legais do filme. Você sente que eles são, tipo, muito brother, assim. Muito Você sente isso, não fica artificial em nenhum momento, assim. Eu acho legal que eles têm umas trocas, tem alguns momentos do filme, tipo o momento que o Ben tá zoando, eles estão zoando o Ben por causa da prima que ele pegou, e aquilo mexeu tanto comigo, porque, gente, é assim que eu me comporto com os meus amigos, sabe? Era uma troca, um diálogo tão natural, que geralmente eu tenho a impressão de que em A Culpa é das Estrelas, principalmente, eles estavam muito presos aos diálogos do livro, tinha aquela coisa de quotes meio épicas e tal, e os diálogos funcionam, mas eles ainda estavam meio truncados. E dentro de Cidades de Papel, esses diálogos, eles estão muito mais fluidos, acho que não tanto por uma qualidade melhor de roteiro, porque são os mesmos roteiristas e eu acho que isso não influencia tanto, mas pelo próprio cast mesmo, eles criaram uma coisa entre eles ali que funcionava muito bem. Sim. E todas as cenas que tinha daqueles três juntos, eu acreditava fielmente de que eles eram melhores amigos. Eu acho que esse tipo de relação se vender pra você enquanto espectador muda a maneira como você interage com o filme. Fora que ele tem uma coisa também de, tipo, meio que te envolve, né, pela amizade deles. Tipo, não é só, eles são amigos, mas eles passam também a sensação de que eu poderia fazer parte dessa turma, sabe? Eu poderia estar ali, ser amigo deles também, porque há uma sinergia público e personagem, sabe? É verdade.
Sim. Faz sentido. O Cidade de Papel, ele é meio vendido como uma história de romance, mas pra mim, desde o livro, ele é uma grande história sobre amizade, na verdade, né? Porque você passa muito mais tempo centrado naqueles três do que você passa centrado nesse paralelo Margot-Quentin. Exato. Ela, a questão da busca pela Margot é muito mais, assim, o que leva principalmente o Quentin, mas também os amigos dele, ter esse processo de maturidade, né? Porque essencialmente é uma história tem um nome que se usa muito pra esse tipo de filme e de livro, que seria o crescimento. Não. Tô falando de você pegar um personagem jovem, adolescente, e mostrar um processo de amadurecimento dele. Então esse processo de amadurecimento se dá pra todos os personagens, principalmente pro Quentin, óbvio, porque ele é o protagonista, mas a Margot é basicamente isso, ela é o que leva ele a ter esse crescimento. Aí tem várias referências, tem um momento em que se fala de se perder, né, pra depois se encontrar, né, que é o que ele faz, eles se perdem, tem esses desencontros pra depois se encontrar, né, encontrar o outro, legal, encontrar si mesmo. Enfim, tem até uma coisa que eu achei muito legal, que não tem no livro, que é a briga deles, né, no final, assim. Tem sim. Tem no livro? Tem, mas tem em um nível diferente, na verdade. Se não me falha a memória, eles se desentendem, mas eles não vão embora, porque quando eles... A diferença, tipo assim, no livro, eles chegam e eles encontram a Margot logo de cara, ela já tá lá. Mas eles discutem ao longo do caminho, assim, eles brigam muito ao longo do caminho, e aí eles chegam lá, encontram a Margot, aí tem a quebra, né, da imagem da Margot, e eles voltam todos juntos. Então, isso que inicialmente eu fiquei meio assim, falei, putz, na primeira impressão que eu tive foi, eles não brigaram desse jeito, ele não teve que voltar de ônibus, nada a ver. Depois eu me toquei que pra um longa-metragem, pro cinema, pra um roteiro, é importante. Porque você tem que ter uma... Era muito necessário. Era necessário. Até o próprio John Green, inclusive ele escreveu antes de escrever A Culpa das Estrelas, não sei se é um dos primeiros que ele escreveu, agora não lembro da ordem que ele escreveu. Sim, na ordem Alaska, Cidade de Papel, Catherine e A Culpa das Estrelas. E eu imagino que talvez pro próprio John Green, assim, até ele chegar a escrever A Culpa das Estrelas, ele teve amadureceu enquanto escritor. Então, provavelmente, ele enxergou um pouco, né, de formas de elaborar algumas coisas melhor, por meio do que o roteiro deu uma melhorada, né? Tem, inclusive, até o fato deles, o Quentin, só o Quentin encontrar a Margot lá no final. Exato. Então você não tem essa coisa de todos encontrarem. No cinema não ia funcionar, ia ficar, tipo, sei lá, o público médio ia olhar e falar assim, pô, que saco, todo mundo encontrou, viu e foi embora, tipo, só isso. Foi só isso, então tem né? essa quebra pra dar uma carga de importância, e o reencontro final deles é sensacional, né? Que ele chega, que também é uma coisa que não existe que no não livro. tem no livro. No livro ele não eu li, mas enfim, não lembro detalhes, mas ele não vai pra festa, né? Eles invertem a ordem, na verdade. A festa de formatura, ela é antes. Eles saem tem a festa de formatura, aí tem o dia da entrega dos canudos, e aí no meio da entrega lá dos formandos, o Quentin avisa que tá indo embora e eles vão de back e tudo. Entendi. A história das camisetas, na verdade, é porque eles estão pelados por debaixo da beca. É verdade. Enfim, não lembrava desses detalhes, mas enfim, mas eu acho interessante isso, porque até no começo eu falei, mas não dá tempo, né? Tipo, eles voltaram antes, mas daria assim, né? Assim, não sei exatamente com quanto tempo de antecedência que eles teriam chegado pra festa, e o Quentin chegaria meio que em cima da hora, só a tempo de se trocar e correr lá e chegar atrasado. Então ficou um timing legal e ficou um clímax muito bonito, né? Justamente pra mostrar uma das coisas que talvez, assim, uma das coisas, porque são vários temas, eu acho legal, sim. Que o Cidade de Papel aborda, e um deles é justamente a amizade, né? É o adeus aos amigos do colégio, porque tá todo mundo indo pra faculdade, e o quanto isso é importante, né? O quanto ele demorou pra ver isso, porque ele fala, né? Nada importa se eu não ver a Margot, e depois que ele vê a Margot, fala, não, calma lá, eles são muito mais importantes. Eles têm coisas muito mais importantes do que uma menina que eu idealizei e que não é o que eu pensava. Ela não é essa coisa tão maravilhosa. Ela só é uma menina perdida. Margot, hey. Look, I need to borrow your car. What? Your car? I don't have a car. I mean your mom's car. Also, I need to drive the car because I have 9 things I need to do tonight, and more than half of them require a getaway driver. What are you? Is he committing felonies? Ooh, remind me, is breaking and entering a felony? Yes. What? Well, okay. I gotta go, so are you in or out? Why can't you just get one of your underlings to help you out, like Jace or Lacey or Becca? They're part of the problem, actually. What problem? There are 9 problems. And your boyfriend is one of them? Ex-boyfriend. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que
que eleva a qualidade desse filme, que é quando você assiste o filme, você passa por momentos que te lembram coisas semelhantes que você viu, né? Então, por exemplo, a gente tem um pouco desse tema e a gente já viu essa temática em outros filmes, como o próprio Superbad, né? Que a gente tem lá também o Jonah Hill, o Michael Cera e tal. A gente viu isso também um pouco até em American Pie, que é também uma coisa meio que mas que são comédias então, bem são comédias, mais escrachadas. Exato, são mais escrachadas. E outra, elas têm o pé bem fixado na amizade. Tipo, é um grupo de amigos que precisam resolver um problema, um grupo de amigos que tem uma necessidade, eles vão ali juntos se ajudando e tal. No caso de Cidades de Papel, você flerta um pouco nesse sentido de você pegar essa coisa da amizade, você traz uma Margot como a Cara Delevingne, que é uma atriz que ela tá ganhando um hype, né? A lá Shailene Woodley, né? Ela tá ganhando esse hype, assim. Ela já tinha esse hype, ela tinha no mundo da moda, né? Ela veio da Victoria's Secret, ela tinha no mundo da moda, né? Ela, enfim... Acho que ela chegou já com uma espécie de fetiche em torno dela, assim, porque ela teve... A Cara Delevingne, na verdade, ela já era podre de rica, tinha uma família famosa, aí ela virou modelo, virou podre de rica, que podre de famosa, e aí, tipo, cansei de ser modelo, vou virar atriz, e aí ela já tá chegando com esse hype, né? Mas eu concordo que ela tá subindo mais ainda depois desse filme. Exato. Mas eu vi que ela, tipo, ela disse que sempre quis ser atriz, e me parece que ela tá estudando muito, assim, porque eu achei que, por mais que tenha gente que tenha criticado ela no Cidades de Papel, eu achei que ela fez um trabalho bem feito. Não, um trabalho ok. Começou bem, assim, né? Ela não é aquela pessoa que fala, nossa, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, então não é. Mas assim, diferente de Superbad e desses outros filmes que a gente tava falando, que crava realmente o pé numa comédia, que crava o pé numa história de amizade, o Cidades de Papel, ele traz uma atriz que tá com certo hype, coloca ela como par romântico do ator principal e, na verdade, ela se torna quase que uma atriz coadjuvante no filme, porque ela é, na verdade, um mote, né? O plot. Ela é um means to an end, exato, né? ela é o que faz o filme se mover. E ela tem muito pouco tempo de tela, na verdade, né? Ela serve de uma certa forma pra justificar aquela paixão, aquele envolvimento que o Quentin tem por ela. Porque ela é uma menina curiosa, ela é uma menina interessante, ela tem um discurso diferente de todo mundo que envolve o filme. Então, quando você tá ali pra assistir o filme, você tem a sensação de que, ok, como o filme ele é construído da seguinte maneira, a gente pode colocar assim, a história do Quentin com a Margot, e aí você, tipo, entende essa paixão, a história do Quentin com os amigos, a busca pela Margot, o encontro da Margot e a conclusão do filme. É isso o filme, é basicamente isso. E aí o que eu acho interessante é justamente isso, é porque o jeito que eles montaram o filme, eles justificam logo no começo quem é a Margot e por que o Quentin sente isso por ela e tal, que você entende completamente a motivação dele, o porquê ele tá indo atrás. Moleque tímido, sabe, calado, de uma certa forma conservador, que já tem um plano traçado, não sei o que e tal. E a Margot é o contraponto disso, completo. Eles são muito opostos, né? Eu acho que é isso que atrai, de certa maneira, não tanto ela pra ele, mas ele pra ela, assim, porque ele enxerga, ele projeta na Margot, na verdade, tudo que ele gostaria que a vida dele fosse, mas que ele não tem coragem de fazer. Exatamente. Que é o fato dela ter um monte de amigo, dela ser popular, dela viver a vida dela de um jeito meio louco, destrabalhado. Dela se meter em encrenca, né? Sim, então ele projeta todas essas coisas nela, essa imagem meio super heroína, Supergirl, assim, que ele acha que a Margot é, e ele se apaixona por um ideal do que ele acha que essa menina é. Exato, exatamente. Sim. E é interessante ver essa questão essa quebra que ela causa nele. Eu vi até uma certa referência, e acho que é por isso que o John Green é hoje considerado aí o porta-voz dos jovens, como estão muita gente dizendo, porque, assim, ele tem um pensamento meio que, o Quentin tem esse pensamento mais relacionado às gerações anteriores, a geração dos nossos pais pensava assim, né? Eu vou estudar, vou não sei o que, vou ter minha casinha, quando eu tiver a minha casa com um jardim na frente, aí eu penso em ser aí feliz. Eu vou ser feliz, entendeu? Até lá eu não me preocupo com isso. E a Margot, ela já reproduz o pensamento da geração Y, que é a nossa geração, que assim, até os a geração Z atrás, também, né? A geração Z também, eu não sei. Que é a nova agora. Que é a nova de agora, mas até a geração Y já é assim, tipo, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero ser feliz agora,
né? Eu não quero esperar essa geração relacionada ao pós-moderno e tal. Então eu acho legal isso. Cidade de Papel fala com o jovem de hoje e atinge muito em cheio, porque é esse o sentimento que todo mundo tem. Tipo, eu vou curtir a vida e tal, mas ao mesmo tempo, e eu até acho que é um debate interessante, existe uma certa falácia em achar que você vai só vivendo hoje, você vai viver feliz. Sim, e não é exato, assim. Você precisa ter um planejamento. Ele busca o equilíbrio, né? O filme e o livro, pra mim, eles remetem muito a esse equilíbrio. De, tipo, não é nem pra você ser uma pessoa extremamente nômade, desprendida e buscar apenas os agoras como a Margot, que eu acho que não é isso que prega, do tipo, a Margot é quem viva a vida da maneira certa, e nem você ficar adiando a sua vida pra sempre em prol de objetivos que na verdade são apenas materiais, físicos. É esse equilíbrio entre você buscar uma realização da sua vida pessoal e fazer uma certa quantidade de planos, mas ao mesmo tempo também aproveitar as coisas que você tem enquanto você as tem. Sim, exato. E eu acho que isso fica muito claro no filme, né, Larissa, quando a gente vê que, por exemplo, a Margot mesmo, ela tem um certo ar melancólico, apesar dela ter um discurso todo de vivência, de experimentar a vida, de ser feliz e não sei o quê, mas ela traz esse ar melancólico. E o Quentin, por outro lado, ele é essa melancolia, ele mostra essa melancolia de uma forma muito mais escrachada com as atitudes dele e tal, mas em contrapartida você vê momentos muito mais felizes dele, né? Momentos muito mais descontraídos e tal. Então você percebe que os discursos, eles são opostos em tudo. Eles são opostos no discurso, eles são opostos no jeito de ser deles e tal. E essa somatória torna o relacionamento deles muito interessantes. Eu ia até falar, não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei a escolha da Carol muito bem feita pra esse filme, porque ela é uma menina bonita, mas ela não é uma beleza, tipo, estonteante, sabe? Ela não é... Ela tem a sobrancelha grossa, né? Ela tem uma coisa meio chamativa, mas exato, que você não sabe exatamente o que é o que dela. Que né? é essa questão de ser misteriosa, né? A sobrancelha dela traz ainda mais o ar de ser misteriosa. E é isso que... E no fim das contas, é por isso que ele era apaixonado. Ele era apaixonado pelo mistério. Exato, né? exato. Porque o amor platônico, a partir do momento que você atinge, ele deixa até de ser amor. Deixa de ser interessante. E deixa de ser interessante. O legal é admirar e ficar idealizando. E esse olhar misterioso dela ajuda muito a criar essa curiosidade, né? De querer descobrir, de querer ir atrás. Não, e o próprio porte físico, né? O porte físico dela, o jeito dela ser, ou como ela se movimenta em cena, né? Ele Sim. também. Muitas vezes você vê, por exemplo, uma leitura corporal dos dois muito bem feita, assim. Porque você vê o Quentin com os ombros, assim, meio contraídos, ele mostra uma timidez nítida, assim, em vários momentos. Ela, você percebe que ela tem uma certa descontração, mas ao mesmo tempo, ela se conserva, ela se preserva. Ela é muito self-conscious, eu acho. Exato, eu acho que exato. Toda a movimentação dela, ela tá muito consciente de como as pessoas prestam atenção nela e como ela se porta para as pessoas prestarem atenção nela. Exatamente. Até inclusive se a gente pegar e ver, por exemplo, tem a Lacey e a Becca, né, que eles vão se vingar dela, elas são bem mais... Tem muito mais o perfil de as populares, né? Muito mais perfil de gostosinha da escola. Que aí que tá, né? Eu acho que o perfil da Margot não é muito de popular. Ela, pra mim, o que chama a atenção no porte da Margot / cara, é porque ela tem esse perfil meio cool girl. Exato. Não é necessariamente a garota legal, mas é a garota com quem todo mundo quer estar. Exatamente. Mas ela ainda assim fazia parte do grupo, né? Já que Sim. nos Estados Unidos popular, eles têm que separar, né? Por essas camadas, tem esses grupos. Ela faz parte desse grupo. Até só pra fazer umas referências, o Luiz Carlos Merten, que é crítico do Estadão, ele falou que o filme ele tá no entremeio de Conta Comigo e Clube dos 5. E eu acho interessante, né, fazer essas... Exato. Analisar isso. Ele é quase, né, ele é esse meio termo. Ele não é tão tenso, talvez, quanto Conta Comigo, não é tão dramático quanto o Clube dos 5, mas tá nesse entremeio. E até teve um texto que eu li, eu não vou lembrar agora quem fez, que ele até brincou, a pessoa colocou
colocou assim, o Quentin é um cara que já se acostumou às vantagens de ser invisível. Tipo, Sim. E é bem isso, né? Ele é o cara que tá no grupinho dele, né? Tá, tipo, ele tá... Mas o que eu acho legal também é porque uma coisa que eu aprecio muito nos livros do John Green é que ele consegue fazer esse paralelo entre o cara nerd e a menina legal, mas o cara nerd, ele não é um socialmente excluído, que é uma coisa que me irrita profundamente quando eu vou ler YA e livros adolescentes em geral, é essa mania de você transformar essa pessoa que gosta, de repente, que é um pouco mais nerd, é um pouco mais tímida, em um pária social. E eu acho que, principalmente em Cidade de Papel, isso não acontece. Então, o Quentin, ele tem um grupo muito sólido de amigos, que não são necessariamente, exclusivamente só o Radar e o Ben. Ele conhece outras pessoas, eles, tipo, tá até aquela brincadeira da festa que você tem uma tuba, não é uma festa? Então, você vê que ele tem uma vida social, ele faz coisas, ele leva uma vida bacana e ele não precisa ser excluído pra gente se sentir ligado nele. Não, exatamente. E a gente sente muito isso. Você vê que, né, participa de tudo. Ele, mesmo que ele não goste inicialmente de ir pra festa, ele vai e tudo mais, né? Ele tem uma liberdade em casa, né? Um relacionamento bom com os pais, ele tem esse relacionamento bom com os amigos. Eu acho que isso que é o interessante realmente do Quentin. O personagem do Quentin é um personagem que ele te aproxima, porque ele não faz o estereótipo 100% do nerdão, que é, sabe, o cara que, porra, tá sofrendo bullying toda hora, tá apanhando, tá não sei o que e tal. Ele tá fazendo a vida dele. Exatamente, ele tá de boa e tal, e aí você que é nerd, por exemplo, você assiste o filme e você fala, pô, eu entendo, os caras estarem dentro de uma barraca e começarem a cantar uma musiquinha adolescente do Pokémon, exatamente. Pokémon. É tipo, mostra que, né, não, eu que sou nerdão e assisti Pokémon, eu consigo entender aquela brincadeira. Mas eu que não sou tão nerdão e de repente, pô, eu, sabe, saía com os meus amigos, não sei o que, tal, também faço parte do grupo dele, entendeu? Sim. Então ele consegue pincelar várias áreas da adolescência e eu acho que isso te aproxima mesmo do personagem, né? Até você comentou dos pais, é uma coisa que, claro, eu entendo que pra adaptação pro filme não tenha espaço, mas no livro a gente vê muito, é o relacionamento dele com os pais, e ele é um relacionamento super bacana, saudável. Eles são, tipo... Os pais dele são pessoas excelentes, né? Eles são dois psiquiatras, se me falha a memória. Exatamente. Minha frase preferida, na verdade, do livro, que pra mim resume a história inteira da Cidade de Papel, veio deles e não tem isso. Graças a Deus, porque eu acho que quando ficam frases gratuitas fica meio solto, né? Mas eles falam em algum dado momento que a gente precisa parar de enxergar as pessoas através de espelhos e passar a vê-las através de janelas. Olha, isso legal. Pra mim é de resumo do que é a Cidade de Papel. Que o Quentin, ele basicamente projeta as imagens que ele quer ver na Margot, e a partir do momento em que ele vê quem ela realmente é, quebra totalmente a paixão que ele acha que sente por ela. Exatamente. É verdade. E eles são, assim, bem mente aberta e tudo mais. Então, sei lá, por exemplo, eles vão lá pra Nova York, em nenhum momento eles estão escondidos dos pais e nada. Eles simplesmente, né, eles avisaram, né? No livro é mais organizadinho, eles meio que se programam. Sim. Não se programam, mas eles se preparam um pouco mais. Previamente. Né? No filme parece que não, mas de qualquer forma você sente que, assim, eles sabem, tá todo mundo tá ciente de tudo, ninguém tá sendo totalmente, sei lá, rebelde, tirando a própria Margot, né? E de novo é um paralelo interessante com a família da Margot, né? Que é exatamente o contrário, tipo, não existe nenhuma relação entre ela e os pais dela. Exatamente. Ela foge, a única pessoa com quem ela tem uma relação dentro de casa é com a irmã mais nova, e os pais, que até um amigo meu brincou que eles não são exatamente candidatos a pais do ano, né? Porque eles já estão, imagina, você criar uma menina que foge de casa a cada 6 meses, porra, enche o saco, né? Exato. E ela cria um distanciamento com os pais dela que só vai aumentando, porque eles não sabem lidar com a Margot e a Margot não sabe como lidar com essa convivência em família, que é completamente diferente da experiência familiar do Quentin também, ou seja, eles vivem em mundos completamente opostos mesmo. Sim. E aí tá uma coisa que eu acho que, assim, me incomoda um pouco no filme, que é esse ritmo do filme, sabe? Porque eu gosto da estrutura do filme, entendo a estrutura do filme, acho que ela é muito bem construída, toda a narrativa e tal, mas eu acho que o ritmo que eles dão pra isso acaba sendo meio que atropelado, justamente nesse sentido de, tipo,
eles entregam de uma forma que parece que esses adolescentes que a gente tá assistindo, eles têm uma relação muito fraca, muito rasa com os pais, com os irmãos, entende? É uma coisa muito simples, assim, deles estarem ali, sabe, tomando decisões de uma maneira muito, sabe, muito rápida e tal. E eu acho que esse ritmo, essa continuidade é uma coisa que me incomoda um pouco no filme, assim, justamente por isso, assim, eles tentam colocar no filme alguns momentos pra justificar isso, né? Então você tem o Quentin no telefone falando, mãe, tô indo, não, só são 2 dias, ok, tá bom, pá, pum, desliga o telefone e pronto, acabou a conversa, tá resolvido aquilo ali. A hora que eles tomam a decisão pra eles irem pra cidade onde eles acham que a Margot tá, é muito, e aí, vamos? Ah, não, eu vou, não, então eu vou. Corta a cena, todos no carro andando e tá tudo bem, entendeu? Tipo, ninguém tem um diálogo com um pai, com uma mãe, sabe? Nem mencionado, sabe? Nada. Isso é verdade. Os pais, eles são mostrados de uma forma, principalmente os pais da Margot, eles são mostrados até de uma forma muito rasa, assim, porque eles aparecem em um momento onde eles estão ali falando, mas a gente não quer dar queixa porque ela foge, não sei o que, ela vai voltar, tal. Passa algumas cenas, o Quentin bate na porta da Margot lá, cadê os seus pais? Seus pais saíram? Eles estão no shopping. Tipo, eles estão cagando pra menina, entendeu? Mas mesmo no livro é assim. Não, então, ok, mas, sabe, mas tenta me mostrar um pouquinho mais disso, sabe? Me aprofunda um pouco mais nessa relação da Margot, traz um pouco mais de justificativa do que é o Quentin dentro da casa dele. Eu me pegava em alguns momentos observando o filme, porque eu fui assistir o filme sozinho, né? Então eu ficava observando, assim, vários detalhes do filme mesmo. Em alguns momentos eu me pegava pensando assim, caralho, ele tá indo fazer uma viagem com o carro da mãe dele e tipo, a mãe dele vai ficar sem carro? Tipo, ela não tá sentindo falta? O que tá acontecendo? Porque em momento algum a gente vê eles com 2 carros, 3 carros, sei lá, entendeu? Tudo bem, é banal isso, não precisa ficar mostrando, mas eu digo assim, é um diálogo, sabe? É uma ceninha a mais, sabe? Dele conversando com a mãe, dele tentando justificar, dele pegando o carro, da mãe dando uma bronca nele porque ele pegou o carro, sei lá, qualquer coisa. E na verdade, assim, até eu vi na internet uma cena que com certeza, né, obviamente foi cortada do filme, que é de quando eles dão o carro pro Quentin, porque na verdade esse carro aqui é a minivan, né, que é tipo... era da mãe, mas foi dado de presente pra ele, né? Isso, exatamente. Eles, né, dão de presente, falam, ele deve falar assim, e ele fica nada empolgado porque mala ter uma minivan. Tipo, você quer ter um carrinho. Quem quer ter uma minivan? E nos Estados Unidos eles gostam daquelas banheironas, né? Exato. Então, tipo, o legal... É carro de mãe. O legal, imagino, né, pro americano é ganhar, tipo, aquele Opalão que é baratinho lá, né? Tipo, $5.000, né? Você compra, assim, o carro lá usado. Bumblebee, né? Enfim, um carro mais antigo mesmo, que seja barato e tal, mas mais bacanudo. E ele não se empolga. Mas eu acho assim, talvez eles deem como justificativa o fato de que perderiam um pouco do ritmo. Mas eu acho que se bem colocado, não perderia tanto o ritmo. Eu também acho, no começo do filme, você mostrar bem brevemente os pais, não precisa nem ser a cena que eles dão o carro, mas pra mostrar que como são os pais do Quentin, nem que fosse só os pais do Quentin e os da Margot, pra fazer meio que uma breve comparação. Realmente, eu acho que enriqueceria um pouco mais. Chuck Parson. You didn't think a scumbag like Chuck Parson could emerge unscathed, did you? Don't worry. He's a heavy sleeper. Here. There's gonna come a time in your life where you're gonna think, what do I regret more? Removing Chuck's eyebrow or not removing Chuck's eyebrow? I get it. To the
Eu acho que tem, inclusive, um certo discurso repetitivo no filme, que é deles reforçarem e forçarem e reforçarem que os dois são completamente opostos um do outro. Aquela primeira cena, quando eles se conhecem e encontram um cara morto, é uma cena completamente desnecessária pro filme. É isso que eu ia falar. Tipo, eu acho que porque aquela cena, mesmo do livro, eu não entendi muito o propósito dela, porque ela é uma cena super forte e eu acho que ela funciona bem dentro da narrativa do livro, dentro da mídia livro, mas quando eu vi ela transportada pro filme, eu fiquei, gente, não tem nenhum propósito dessa cena tá aí, porque ela não, ela não justifica o personagem, ela não acrescenta no crescimento do personagem, ela é apenas uma cena um pouco perturbadora de você ver, que serviu pra ela colocar uma quote incrível do livro que não funciona no filme. Exato. Eu acho que assim, sei lá, seria difícil não ter essa cena, considerando a importância que ela tem no livro. E eu acho interessante, mais pra apresentar os personagens, porque você já entende o quanto a Margot enquanto criança, se ficou obcecada, ficou talvez espantada com isso. Já mostra de uma forma talvez até um pouco exagerada, né? Tipo, fugir de casa naquela idade e tal, mas já mostra que ela é mais atirada e ele é tipo, não, eu vou ficar aqui, não vou me meter em encrenca, sair na rua nessa hora, né? E o mais importante que eu acho dessa parte é quando ela, e no livro isso é de uma forma, essa frase se dá de uma forma diferente, mas no filme ela, ainda pequena, ela fala assim, todos os the strings broken, the strings inside him broke. Como que é, enfim, sendo que todos os fios dele se romperam, né? Os fios segurados se romperam, né? Isso. Mas é porque no livro ela tem essa conotação, eu não sei se isso é um entendimento geral, mas assim, como eu entendi, como se todos nós fôssemos, tipo, de certa forma, marionetes da vida. Exatamente. E aí, de alguma maneira, isso foi too much, e aí as cordas que seguravam ele de pé caíram, e tipo, elas levantam esse questionamento do tipo, quais são as cordas que estão te mantendo de pé? Exatamente. Isso eu acho primordial, eu achei até genial o jeito que você falou, porque eu pensei nisso, falei, peraí, o Quentin, de certa forma, é uma espécie de marionete, né? Ele tá seguindo o que a sociedade diz pra ele que ele tem que seguir, né? Estudar, fazer faculdade, e ela não, entendeu? Então ela, naquele momento em que ela vê o cara morto, ela se dá conta de, ou pelo menos depois de pesquisar sobre a vida dele, ela se dá conta de que aquele cara que morreu provavelmente seguiu um padrãozinho de vida e não se aguentou, porque quando, né, ele ia se divorciar e não estava feliz. Provavelmente quando ele teve um divórcio, ele teve um rompimento, tipo, o meu projeto de vida se quebra quando a minha esposa se divorcia de mim. Meu Deus, tipo, deixei de ser uma marionete e me quebrei. Sabe, assim, eu acho importante esse detalhe. Até agora eu viajei na maionese, mas se tivesse uma ceninha com marionete, sabe? Como se ela estivesse vendo marionetes, um teatrinho de bonecos, sei lá, alguma coisa assim, em alguma situação, talvez a gente conseguisse fazer um paralelo até mais interessante, né? Eu acho que esse é um tipo de filosofia que funciona muito bem dentro da narrativa do John Green como livro, mas quando você transporta isso pro filme, eu achei que ficou meio perdido, assim, porque você tem um tempo de tela muito curto, você tem aquela cena em edição com ela, que eu acho que serve pra você entender o quanto a personagem é curiosa, mas nada mais. Então, eu senti que ficou uma filosofia de bar, assim, sabe? Uma coisa que alguém disse quando eu tava bêbado. Exatamente. E aí uma criança soltou aquela frase que, tipo, não é uma frase pra ser dita por crianças, porque ficou completamente solta. Sim, exatamente. Isso é verdade. Gente, é muito engraçado, porque eu fui assistir com 2 amigos que já tinham lido o livro. E o meu amigo ele já tinha visto na pré-estreia na cabine de imprensa, ele virou pra mim e falou: coach desnecessário número 1. E é muito real. É uma frase que é muito forte e que faz muito sentido dentro das narrativas de John Green, mas quando aquilo sai da boca daquela criança, eu fiquei tipo, gente, que desperdício de fala boa, porque é uma cena que não teve o impacto necessário, eu acho. Tipo, ela é impactante, mas ela fica perdida dentro do contexto do filme, porque no final das contas o filme acaba dando prioridade para outras coisas, e toda essa via filosófica não existe. Não de existe, fato, exato. Eu entendo essa importância que o Dani falou, assim, dessa construção e tal, mas é isso que a gente tá falando, tipo, ela é colocada de uma forma equivocada. O fato de 2 crianças verem um cara que deu um tiro nele mesmo é completamente ignorado. Eles não falam mais sobre aquilo o filme inteiro, tipo,
foda-se que a gente viu isso, é uma coisa normal, cotidiana e tal. Isso é verdade, isso é verdade. E assim, o que me deu a sensação é que, a gente tá mostrando que os dois fazem parte de mundos diferentes, só que eles voltam a repetir isso quando eles estão adultos, na narração em off, aí em cenas que ele tenta, tipo, se aproximar dela e ela, sabe, não olha direito pra ele e tal. Então tem assim umas coisas que você vai vendo e você vai falando, aquele negócio que foi tão importante no começo, tipo, whatever, aquilo ali que aconteceu, e parece que era muito mais importante, inclusive pro Quentin, era muito mais importante, tipo, ele ter aceitado ir com ela investigar, do que propriamente, tipo, eles terem vivenciado um negócio tão dramático, tão trágico e violento da vida real, entendeu? Porque ele estava à espera de que ela viesse chamar ele pra uma nova aventura, pra uma nova busca e não sei o que, e sabe, e é isso. Então, assim, eu acho que o grande problema desse filme passa por isso, assim, esse ritmo do filme que às vezes ele vai se atropelando, e tem uma parte... Que é uma falha muito comum em adaptações de livros. Exato. Querem pôr muita coisa e... Exatamente. Eu acho que essa é uma falha, na verdade, que me incomoda mais nessas adaptações do John Green, assim, porque geralmente o que acontece, segundo minha experiência leitora / espectadora, né? Os filmes acabam tirando muita coisa e isso acaba fazendo com que informações essenciais se percam. Mas no caso e foi uma coisa que eu notei em A Culpa das Estrelas, eu acho que criou-se essa expectativa tão ávida em manter tanta coisa do original, que aí o que era realmente importante ser preservado acaba se perdendo na história. Exato. Em Cidades de Papel eu acho que nem tanto, porque eu acho que eles conseguiram transformar isso de uma maneira que funciona melhor, mas se a gente for pensar em A Culpa das Estrelas, por exemplo, tem aquele excesso de narração, porque todas as melhores quotes estão nas narrações e nos diálogos internos da Hazel. Sim. E aí você fica inserindo aquela porra daquela narração que tá contando pra você que você tá vendo. É verdade. Só pra você ter acesso a quotes incríveis. E tipo, sabe, não tem necessidade. Sim. E nesse é bem mais econômico, né? Você tem o... É bem mais econômico, mas acontece isso com algumas cenas, por exemplo, essa do cara morto, que eu fico pensando, gente, sabe, poderíamos ter ido dormir sem Mas eu essa. acho que talvez tenha uma questão aí, concordo com isso que você falou e tal, entendo isso também, mas eu só acho que, assim, existe uma diferença em termos de construção de personagem. Quando a gente tá pensando na Razel, a gente tá pensando num personagem muito mais denso. A gente tá falando de uma adolescente que tá vivendo com câncer e, sabe, tem todos aqueles problemas. Ela praticamente luta diariamente, né, pela sobrevivência dela. Que vai morrer, sabe que vai morrer, então você tem um diálogos, uma coisa muito mais densa, assim. No caso de Cidades de Papel, a gente tá falando de pessoas comuns, né, que tem falhas, que são marcadas por pressão social, por ansiedade sexual, pela adolescência e tal. Então são coisas que a gente tem um convívio mais próximo, sabe? Que a gente entende aquilo ali de uma forma muito mais, sabe? Que não precisa de tanto diálogo, talvez, não precisa de tanta narração. Mas eu acho que isso não é uma questão de desenvolvimento de personagens, porque na verdade o ponto de vista, mas eu acho que se você tirasse 99,9% da narração de A Culpa das Estrelas, o filme ainda ia funcionar. Porque o que acontece é você ter, tipo, narração de coisas que você tá visualizando. Ah, não, exato, exato. Parece uma coisa meio novela, sabe? Concordo. É acesso ao pensamento do personagem que você não precisa ter, que não tá realmente te acrescentando nada, a não ser falas bonitas. Exato. Mas eu acho que, assim, eu concordo com isso que você tá falando. Eu só acho que, assim, talvez o que eles tenham feito é vamos mastigar um pouco isso, porque pode ter gente que realmente não entende, entendeu? E aqui, por ser uma coisa que a história em si já é muito simples, né? Já é uma coisa muito mais comum, aí não precisa... não vamos mastigar tanto. Mas eu entendo e concordo completamente que isso é uma coisa que realmente, tipo, incomoda, né? Essa coisa repetitiva e tal, e até mastigada que às vezes é entregue, né? Mas pra falar de uma cena, de uma coisa que na verdade mudaram do livro pro filme e que eu achei muito legal, foi a presença da Angela no carro. Sim. Porque no livro ela não vai, não lembro nem se ela fica sabendo, acho que ela fica sabendo, mas enfim.
Ela nem... eu acho que o Raider avisa ela na hora, porque como eles saem da festa de formatura, ele meio que, tipo, avisa, estou indo, beijos, fui. Então. E eu achei bem legal porque, primeiro que, assim, ficou uma personagem interessante, o relacionamento do Raider teve tempo pra isso, junto com o Ben querendo ir pro baile com a Lacey e o Raider tendo com os problemas, né, as questões do relacionamento dele, eu achei que ficou bem legal porque daí o filme mostra justamente o amadurecimento de todos esses personagens. Todos, exato. E eu achei muito legal, achei sensacional o fato dele ter transado com ela lá na hora que eles estão lá na grama. Eu achei muito legal dar esse espaço pra isso. E a Angela, bem gata, né? Pelo amor de Deus. Vai, beleza. Eu gosto muito da participação dela porque eu acho que eu senti um pouco assim, da personagem da Lacey ficar meio perdida dentro do contexto da viagem da road trip, porque, tipo assim, ela se encaixa, porque a gente entende porque ela tá ali e tem todo o negócio dela com o Ben se desenvolvendo, etc, mas o grande negócio da road trip é que ele é um momento de ligação entre os três. Exato. Eles estão se distanciando por causa do final do colégio, e eles estão se distanciando por causa dessa divergência, tipo, um tem namorada, o outro não tem ninguém e o outro tá com essa paixão platônica. Então, assim, tem várias coisas que vão criando distância entre eles e durante a viagem eles vão se reconectando. E a Lacey, ela meio que fica de lado, assim, durante esses momentos. E eu achei muito legal essa presença da Angela, porque deu espaço para que todo mundo tivesse uma participação. Então você tem o bonding de todos eles, você tem o desenvolvimento desse relacionamento do Raider com a Angela, que na verdade ele é só citado, né, no livro, porque você... Acho que ela nem chega a aparecer, nem sei se ela tem fala no livro. Eu acho que não mesmo. Ela só falam dela, né? Só é citada. Você tem a Lacey tendo... essa oportunidade de você ver a interação dela com os garotos e dela com essa outra menina. Tem todo aquele lance da aposta também que eu achei muito maneiro no final. Então, acho que assim, a inserção dela foi muito cabível, assim, e ela fazia muito sentido dentro do contexto desse personagem do Raider super honesto e aquele namorado de primeira viagem que quer fazer tudo certo. Eu achei muito legal. Sim, é verdade. E assim, a simpatia mesmo, né? A Lacey tem um tema importante que faz parte do filme todo e do livro todo, mas também resvala nela, que é o de que ela, tipo, é uma menina inteligente e tudo mais, mas todo mundo vê ela como, tipo, a bonita, né? A menina bonita, e aí ninguém se importa com o que ela tem a dizer. Achei isso bem fraco no filme, se você quer saber. Não. Eu acho que no livro ela tem uma função maior, mas no filme ficou tipo, ninguém se importa com o que eu quero dizer, e aí, tipo, a grande participação dela foi ela viajar com eles e aceitar ir no baile com o Ben. Não, realmente, mas, tipo, toca-se nesse tema também da projeção, né? Todo mundo projeta nela, tipo, ela é a gatinha, e não é isso. E a Angela, no caso, é uma, tipo, ela ficou muito simpática, né? Não tem, tipo, ela é aquela pessoa que sorri com os olhos, então você, né, aceita, a hora que ela tá dando risada com ele, que ele tá, ela e o Raider estão deitados, ela dá risada, você vê muita espontaneidade naquela cena, e eu achei que isso foi muito legal, até pra trazer a leveza mesmo, porque eu acho que no fim das contas é um feel good movie, então você ter essa leveza é muito bom, né, pra você se conectar, né, com tudo. E além disso também, eu acho muito bacana dessa inserção dela, que traz também esse tema de amigos que se afastam por causa de namoradas. E tem toda essa inserção desse tema de, tipo, o Raider tá meio que mantendo ela fora do círculo de amigos, e na verdade ela quer ter essa participação, mas ele fica nesse meio termo entre tipo, meus amigos e minha namorada, até conseguir juntar tudo numa coisa só. Eu achei isso muito, muito bacana. É verdade, eu achei bem legal mesmo, assim, ele traz, no fim das contas, ele traz várias temáticas, né, importantes da adolescência, e deixa tudo bastante natural com essas exceções e tal. Por exemplo, uma das críticas que eu concordei muito é que, tipo, não tem nenhuma mudança daí da parte, enquanto obra cinematográfica mesmo, assim, né, a parte técnica. Tipo, a mudança da fotografia do filme é nula. E, pô, então, quando eles chegam lá em Nova York, pela imagem, parece que eles estão no bairro vizinho. Exatamente. E seria legal se tivesse um trabalho com a iluminação, com o lugar onde eles estão, não sei, alguma coisa que desse a entender que eles realmente se deslocaram, né, milhares de quilômetros, né? A única coisa que eu acho bacana de fotografia, não sei se isso é perceptível pra todo mundo, assim, mas pra mim eu acho legal o trabalho com
com a Margot, porque no começo ela tá toda coberta e tem cenas noturnas, e ela é toda aquela coisa de mistério, e aí no final, quando ele consegue, enfim, enxergar a Margot como ela é, ela tá num espaço aberto à luz do dia, sem maquiagem, sem roupas legais, ela tá tipo, só ela crua, assim, eu acho que, eu não sei se talvez é uma interpretação minha, não, mas eu gosto muito desse paralelo. Faz sentido mesmo, é como se ela tivesse ela finalmente, quando ela se perdeu, né, começou a se achar e se despiu daquela personagem que ela vivia lá na cidade dela, né, então isso é interessante. E até a questão o termo mesmo, cidade de papel, que ela fala, né, literalmente, é a cidade de papel para uma garota de papel e tal, e que, assim, faz muito sentido, principalmente quando você pensa que a cidade de papel, né, o Aglow lá e as outras cidades que podem ser criadas, são pontos que existem no mapa, mas que na realidade, né, não são reais. E é um pouco o sentimento de quem se sente deslocado na sociedade, que é como ela se sente, né? Ela não se encontrou ainda. E a partir do momento em que ela não se encontrou, a cidade ideal para ela, o lugar ideal para ela viver, é um lugar que não existe. Porque ela, né, é um lugar que é deslocado por si só. Exato. Eu acho muito interessante, né, isso, assim, você pensar nisso. É, por isso que até a narrativa até que a Larissa lembrou no começo aqui do podcast, quando ela fala uma cidade de papel para uma garota de papel, faz todo sentido realmente, porque ela tá se descobrindo, tá se escrevendo, né? Ela tá se formando exato. E tentando se encontrar. E o que é legal também é que o Quentin acha que se encontrou faz tempo, tipo, eu tenho a minha turma, eu tenho o meu projeto de vida, eu não gosto de... life figured out. É, exatamente. Tipo, ele não gosta de festa, não ia pro baile. E de repente, pô, eu quero curtir a vida, esses são os meus amigos. Quero tentar alguma coisa, né? Exatamente, isso que faz a vida valer a pena e tal. E é ela que faz ela que desloca, ela que sacode esse mundo dele, né? Isso eu acho bem legal mesmo, assim, por conversar com toda essa juventude de hoje. Me incluo nela, mesmo que eu não seja tão jovem assim. Essa juventude toda. Essa juventude da qual eu faço parte, porque eu não cresci e tal. Não, mas assim, eu acho que é importante mesmo, assim. E eu fico feliz de ver que tem molecada hoje de, né, tipo, 13, 14 anos que tá lendo esse livro e tá se formando por ele. Teve uma passagem interessante, porque eu fui assistir o filme e, obviamente, né, muita garotada da idade dos personagens assistindo o filme ali e tal. Aí naquela cena em que o Radar, né, ele vai conversar com a namorada e aí ele começa a contar as verdades, tô indo, vou procurar, tal. Todo mundo tava em silêncio. Aí a menina pega e fala, pô, não sei o que, porque você tem vergonha, tal. Daí ele pega e fala assim, não, eu tenho vergonha de perder você. Medo de perder você, exato. Aí, quando ele falou isso, todas as meninas do cinema... Em seguida, alguns dos moleques falaram, tá lá no cu, bicha. Eu falei, cara, é isso, é o mesmo público, entendeu? Porque essa reação é exatamente aquela reação que eles estavam tendo quando eles estão jogando videogame, discutindo se a menina que o Ben comeu era de verdade. Pegou, exato, né? É exatamente essa construção, né? This is how this is gonna work. I'm the gas man. I start the fill up. You guys run inside while the pump is pumping. I take the credit card to the guy behind the counter and hold our spot in line. IP. Jesus, dude. What? I had a lot to drink. I've got liquids. You? Tortilla chips, beef jerky, pretzels, peanuts, Milk Duds, Twizzlers. Got it. And definitely get cleaning supplies. It reeks in here. Alright, as soon as the tank is full, I'm honking the horn and all of you guys have 10 seconds to hop back in or I'm leaving your asses. Eu ia fazer uma pergunta pra vocês que leram o livro, e talvez vocês tenham uma visão um pouco mais clara disso, que é a seguinte: o Quentin, ele vai atrás da Margot, ele vai encontrando as pistas e vai até chegar onde ela tá. Quando ele encontra ela, efetivamente, você percebe claramente, assim, que ela ficou feliz em ver ele, mas que ela tá, tipo,
caraca, o que você tá fazendo aqui? Vai embora, sabe? Tipo, me deixa em paz. E aí ela tá meio assim, e ele meio que dá sabe, ele dá uma torcida nela ali, pega ela no contrapé, quando ele começa a justificar porque que ele tá lá, que ele tá apaixonado e tal. Isso, daí ela dá uma amolecida, mas em um primeiro momento ela tá meio na defensiva, ok. Uma das frases que ela fala pra ele é que ela deixa pistas pra pessoa que ela tá deixando pistas saber que ela está bem, não pra pessoa vir atrás dela. Só que como o filme é tomado, e tudo bem, a gente tem ali a visão do Quentin no filme, a gente acaba sendo levado meio que por uma coisa dela realmente deixar pistas do tipo, venha me encontrar. Aí a pergunta que eu ia fazer pra vocês é a seguinte, a sensação que vocês têm ao ler o livro é essa de que tipo, ela tá deixando pistas pra me encontrar, ou ela realmente tá deixando pistas como algo corriqueiro? Porque assim, no filme eles citam apenas que ela deixa pistas pra irmã saber que ela tá bem. Ok, mas isso é apenas citado, não é mostrado, não tem uma só tem exemplo. Ela só tem ela, tipo, escreveu o Mississippi na sopa de letrinhas. Exato. Tipo, é uma coisa muito rápida. Sim. E aí, quando eles se aprofundam nessa parte de busca por ela, a sensação realmente que dá é que, tipo, ela tá deixando pistas porque ela quer que encontrem ela quer compartilhar esse momento com alguém. Eu acho que não. Eu entendi o que ela faz, entendeu? E quando eu li o livro, eu também tive essa sensação. Eu falei, eu acho que ela não... Eu em nenhum momento falei assim, nossa, ela tá afim. Eu talvez ficaria chateado se descobrisse que ela deixou porque queria que ele fosse. A impressão que dá é que ela deixou, assim, não é nem pista, deixou rastros, porque é o que ela gostava de fazer. Tipo, ela pichou na parede. Criar mistérios, né? Isso, criar mistérios. Ela deixou na parede, né? Pintou lá, você vai para a cidade de papel, tal. E tem, tanto que eu vi até umas críticas falando assim, pô, tem umas pistas que ela deixa que não tem nada a ver, porque seria impossível ela adivinhar que ele iria na casa do cara encontrar o mapa rasgado. Sim, sabe? Mas eu acho que isso tem uma questão de que isso não, na verdade, eu tô falando através de coisas que me falaram, porque eu não lembro direito do livro, faz algum tempo que eu li. Porque no livro, quando eu li, eu tinha essa sensação de que ela tava deixando as pistas, mas eu vou ser bem sincero, vou falar que eu não gosto da Margot no livro. Eu acho ela um personagem extremamente irritante, então eu já fui com essa expectativa de, tipo, filha da puta. Eu enxerguei da maneira como eu queria enxergar. Mas uma coisa que esse meu amigo que assistiu comigo falou é que dentro do livro a construção dessas pistas são mais coisas deixadas ao acaso e que são juntadas pelo Quentin porque ele tá desesperado por pistas, do que coisas que ela deixou de propósito. Por exemplo, o negócio da pintura, que ela pinta o negócio na parede, mas no livro, se não me falha a memória, não dava pra enxergar, era porque a luz estava num ângulo X, Y, Z, que deu o reflexo e viu a porra da pintura na parede. O mapa que não, na verdade não tinha nada a ver com a história da casa do garoto, que tava no chão, e aí ele viu o mapa no chão, levantou e não sei o que lá. Então são várias coisinhas que, na verdade, foram acasos que ele juntou pra formar uma pista maior. Mas salvo o negócio do papelzinho lá na porta, eu acho que não teve nada que foi deixado de propósito. Exatamente. Isso que eu achei interessante, porque você pensa assim, nada a ver, né? Tipo, ela ia adivinhar que ele ia lá no quarto do cara e tal, mas realmente, ela não deixou porque ela quis, ela não falou assim, eu quero que ele me encontre. Ela deixou porque é isso que ela faz, foi o trabalho de né? investigação dele, a mesma coisa, né? Tipo, salvo as devidas proporções, quando o Sherlock Holmes faz as investigações dele, ninguém deixou pista porque quis. Deixou porque deixou, e ele que foi esperto, que é esperto de achar. É a mesma coisa. Então eu acho que... das duas coisas, né? O fato da Margot gostar dessa aura de mistério, e aí ela deixa as coisas porque é isso que ela faz, mas não, acho que se desse isso pra mão de alguém menos interessado, jamais levaria onde ela tava, porque ele tava extremamente desesperado pra descobrir onde ela tava mesmo. Exatamente, tanto que ele fala, eu li o livro todo do Walt Whitman, e tipo, sabe assim, é óbvio que ela não ia esperar isso, e ela simplesmente grifava o que chamava a atenção dela, o que ela gostava, que é o que muita gente faz com o livro, lê e vai grifando, vai então, mas anotando. É aí que tá, será que é isso que eu me deixa, na verdade assim, não é uma crítica, mas me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque assim, o fato dela fazer isso, sabendo que de repente ele é uma dessas pessoas muito interessadas em encontrar, mas ela não sabe, então, ela mas não tinha noção de que ele era apaixonadaço por ela. Será
será que não tinha? Não, será não. que não tinha nenhuma ideia realmente? Por que ela iria, tipo, deixar como se fosse rastros mesmo pra uma pessoa, tipo, saber? Porque a sensação que eu tive foi assim, pra irmã ela escreve Mississippi na sopa, você fala, ela tá em Mississippi. E pra ele é uma coisa muito mais assim, elaborada, é uma caça ao tesouro. Exato, uma caça ao tesouro. Não, então, tipo, mas... vem me pegar que eu sou um tesouro. Mas presta atenção, lembra do povo da escola, e no livro acho que ele até mostra isso bem. Tipo, cada um conta um caso dela, sabe? Exato. E ela admite que no fundo ela gosta. Ela fala assim, no fundo... Não fiz nada pra mudar isso. Então, e ela admite que curte a ideia de que tem gente achando que ela tá num circo no meio do nada, ou que ela tá e tal. Então, assim, com certeza ela gosta de deixar isso porque, vamos supor, se ele contasse pra todo mundo as coisas da escola, ele podia usar aquela tirinha de jornal que ela escreveu e deixou no batente lá da porta dele, ele podia criar uma história mirabolante, imaginar alguma coisa, espalhar pela escola e todo mundo na escola ia pensar sei lá o que dela, entendeu? Exatamente. E aí um ia falar que ela, sabe, aí cria essas histórias que no fundo ela gostava. Até porque é uma forma de ela se esconder, né? Quando todo mundo acha que você é uma coisa, é uma forma de você esconder que você tá se sentindo deslocado, que você não se encontrou, que você não sabe quem você é, entendeu? Então talvez seja até um mecanismo de defesa dela, né? E eu acho isso interessante, assim, eu acho que, sabe, assim, pra mim ficou muito claro, tanto quando eu li o livro, quanto que no livro as coisas se dão de uma forma diferente, mas no filme ficou bem palatável mesmo, assim, tipo, eu não me imaginei que ninguém ia vir. Eu deixo naturalmente esse tipo de rastro porque eu quero, e obviamente que ela jamais imaginou que o cara ia pegar o mapa, colocar na parede, encontrar uma parede sem a poeira e adivinhar o que foi aquela parede. Isso foi a parte dele, da investigação do Quentin, entendeu? Entendi. Isso eu achei bem bacana, assim. Não, toda essa parte de investigação eu achei muito legal mesmo, assim, tipo, ver a linha de raciocínio dele, ver exatamente como eles vão brincando com isso, o próprio uso da tecnologia, né, que de repente, o cara não sabe, vai dar um Google pro negócio, tá certo. Eu achei isso uma adição muito legal, porque o livro ele é bem anterior a isso, e eu achei muito bacana eles terem colocado essa inserção tecnológica no filme, porque ela se aproxima mais dos nossos tempos de hoje, né, seria muito estranho, porque o que acontece muito no livro é, tipo, eles se falam pelo telefone, aí descobriu uma pista, aí o Radar vai lá e pesquisa na internet e fala pra ele pelo telefone, tipo, pra quê, cara? Você tá com o celular na mão. Exatamente. Pesquisei aqui, Google. Exatamente. E no livro as coisas se dão de uma forma, óbvio, isso é natural, né? Se dão de uma forma mais lenta, né? Eles têm tempo de pensar, voltar, eles vão, sabe, assim, é tudo mais planejado. No filme dá uma impressão de urgência que é importante até pra criar o ritmo do filme. Lógico. Parece quase que foi tudo feito num dia, né? Exatamente, a impressão que dá tirando, principalmente a parte, tipo, eles vão, tem que voltar a tempo. Beleza, vamos lá e tal, tipo, eles não dormiram, eles, sabe, a impressão que dá é que eles ficam, tipo, 3 dias varado praticamente, né? Sim, sem dormir. Não. Ok, é possível, mas eles ficariam acabados, né? Então, assim, mas eu acho que faz parte, é bom por esse ritmo mesmo, né? Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês a respeito do desfecho do filme, né? Eu acho que a grande parte, a gente tem essa parte de investigação que é muito bem construída, que a gente falou aqui, mas o desfecho do filme, né? Então você tem um embate ali entre o Quentin, o Ben e o Radar ali, né? Eles, tipo, discutem e tal, e no fim os amigos vão embora e ele fica lá e boa, e daí ele encontra a Margot, só ele sozinho, tal. Tem alguns momentos, né, nesse período que eu fico meio também assim, tipo, putz, sabe, eu não tenho sentimento se eu gostei ou se eu não gostei. Então eu vou pedir a ajuda de vocês pra tentar entender. O primeiro momento que eu fiquei meio assim é justamente essa discussão Quentin, Ben, Radar. Discute tal, tá, vou embora. Então vai embora, leva o carro da minha mãe, eu vou ficar aqui sozinho nesse lugar e tal. E os caras vão. Eles vão, então, mas é aquela coisa, eu acho que a questão é a grande diferença entre ele e os amigos e que ele no fim aprende com os amigos, né? É que os amigos valorizam o baile, né?
Tipo, o baile de formatura, apesar... Como um momento dos amigos, né? Exatamente. Além de ser até uma questão cultural, né? Pros americanos, o baile de colégio, de formatura do colégio, é tipo um dos eventos da vida, né? No Brasil é um pouco, mas não tanto. É muito mais da faculdade. Mas assim, eles veem como uma coisa muito importante. Tipo, pro Raider é primordial que ele vá com a namorada dele, que ela tenha o vestido. Tipo, é um momento importantíssimo. O dia perfeito, eu não sei o que lá. Exatamente. Pro Ben precisa ir. E ele vai com a Lacey. Puta que pariu, o cara vai perder. Sabe, isso o auge da experiência escolar dele. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eu achei que o roteiro foi muito feliz em deixar o diálogo claro, porque o Quentin vira e fala assim: se eu não encontrar a Margot, isso não tem nenhuma importância, nada disso importa. E os caras ficam putos, falam: como assim os seus amigos não importam? E você se importa com uma menina que, tipo, largou tudo. Aí até a Lacey fala, tipo, ela não viria atrás de mim, sabe? A Margot. Ela não faria o mesmo por nenhum de nós. Exatamente, por nenhum de nós ela faria isso e tal. Então, assim, é um momento em que cai a ficha de todo mundo, ó, a gente veio, valeu a pena a viagem, a gente não encontrou a Margot, paciência, vamos voltar porque tem uma festa de formatura esperando a gente. E isso, realmente, é uma característica que faz com que o filme ganhe essa urgência importante que no livro não tem. Sim. Mas eu achei que foi claro isso. Então, mas eu achei que foi tão importante que eles foram embora e nem voltaram pra saber, tipo, você tem certeza que você vai ficar... Cara, a gente tá te deixando numa cidade de papel, na puta que o pariu, e você vai ter que voltar de ônibus. É muito necessária, porque de outro modo, tipo, é lógico, né? São construções diferentes, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que funciona melhor no filme essa questão, justamente porque são pontos de vista diferentes. Tipo, no livro, eles esperam, acompanham ele, ficam lá até o final, e aí, beleza, voltamos todos pra casa, lindos e felizes, maravilha. Só que no livro a gente não tem esse embate de horários. Tipo, eles não têm nada pra que voltar. Então acho que a partir do momento que você cria essa expectativa sobre uma coisa que desde o começo já foi acordada, de tipo, nós vamos, mas nós vamos voltar a tempo de, não sei o que lá. Eu acho um embate necessário pra criar essa consciência no Quentin de, tipo, o que ele está deixando pra trás em nome de quê? Porque a partir do momento em que ele vê a Margot lá, ele tem, tipo, ele conversa com ela e cai a ficha de que, tipo, porra, ok, ela é uma pessoa legal, mas ela não é o que eu esperava, e as pessoas que estão realmente do meu lado, eu deixei pra trás por isso. Faz sentido? Não, faz todo sentido. Faz todo sentido, eu entendi. Se ele não tivesse tido essa queda de ficha, enfim, eu acho que ele não seria um tipo de personagem que aceitaria essa proposta de vamos comigo, porque eu acho que o Quentin não faz esse tipo de personagem, mas não teria tido um baque tão forte, uma importância tão grande, se não tivesse tido esse rompimento. Não, eu entendo, eu entendo. Eu também acho. Assim, em termos de dramaticidade, funciona muito. Não, funciona. Eu entendi isso, achei inclusive um contraponto a isso, né? Eu achava inclusive que ele tinha que ir atrás dela, tipo, meio que sozinho, sabe? Por ser uma paixão dele e tal, mas o road movie, assim, faz todo sentido justamente para aproximar esses amigos e tal, o crescimento de todos os personagens, como a gente já falou aqui. Então eu achei bacana e achei também que foi uma solução bem encontrada para fazer com que ele encontrasse a Margot e tivesse esse despertar sozinho, né? Porque era uma coisa necessária para ele, assim. Ele tinha que encontrar ela, ele precisava ter esse vislumbre, assim, do que é importante realmente ou não e tal. O que aconteceu ali para mim é que, tipo, eu fiquei me imaginando eu no carro com o Daniel, e o Daniel falando que tá apaixonado por uma pessoa, e a gente indo pra uma cidade lá na puta que o pariu, o Daniel falando, eu vou ficar porque eu vou esperar ela, porque eu acho que ela vai aparecer, eu tenho certeza, eu volto de ônibus. Talvez eu ficasse puto e ia falar, porra, então tá bom, Daniel, então fica aí e tal, mas tipo, eu iria pegar a estrada, iria voltar e ia falar assim, Dani, você tem certeza? Você tá ficando numa cidade, no meio do caralho, do puta que o pariu, meu. Como você vai pegar um ônibus? Entendeu? E aí foi isso, assim. Eu consigo me identificar com esse comportamento deles, porque eu sou o tipo de amiga que, tipo assim, ok, você quer... tô falando pra você que se você for com o carro em direção àquele poste, tu vai morrer. Tu quer ir com o carro em direção àquele poste? Beleza, eu vou ali pegar carona com outra pessoa, beijos a Deus, porque, sinceramente, não sou obrigada. Mas eu acho que é por isso que eu consigo me identificar muito. Não, faz sentido. Eu acho que desde o começo do filme eles dão importância pro baile. Então isso dá justificativa, dá sustentação. Exatamente. Eles precisam voltar pro baile e eles não vão chegar a tempo. Agora, e a outra pergunta que eu ia fazer pra vocês é justamente dessa parte de sustentação, se vocês
entenderam como bem sustentado também o fato dele, tipo, deixar a Margot e aí ele ir pro baile, porque ele entendeu que os amigos estavam ali, que ele precisava ficar com os amigos e tal, mas vocês não acharam que de repente ele abandonou essa paixão, esse milagre que ele se referia a ela e tal? Que ela não é. Então, mas a paixão, vocês acham que a paixão adolescente ela se desfaz dessa maneira? Sim, tão... porque no caso dele... Porque não era paixão, era um amor platônico. Exatamente. Acho que tem uma diferença muito grande. Ele não era, ele era apaixonado por uma imagem que ele cultivou dela ao longo da vida, mas ele não conhecia Margot, e a partir do momento em que ele conheceu, eu não vou dizer que eu acho que ele se desapaixonou, se desencantou por ela. Talvez isso até tenha ajudado a criar, assim, um certo fermento a mais pro que ele achava que sentia, etc. E especialmente no livro, eu acho que isso não desclassifica os sentimentos dele, só muda a maneira como ele enxerga. Mas dentro do contexto do filme, eu acho que é essencial pra ele perceber que, tipo, ele tá dando importância demais pra uma pessoa que ele não conhece em detrimento de pessoas que fazem parte da vida dele de verdade. E no caso dele, do Quentin, a partir do momento em que esse mistério se desfaz e ele entende que ela é uma menina comum, ao mesmo tempo que isso faz parte da descoberta pessoal dele, de descobrir que as pessoas são seres humanos, repletos de falhas, etc. Por mais que a gente crie imagens, por mais que a gente crie esses rótulos do nerd, da popular, do não sei quem, que é o caso que eu comentei da Lacey, que ela comenta, e justo além dele descobrir tudo isso, ele descobre que ele não é mais apaixonado por ela. E, assim, ele ainda gosta dela, ele admira, mas ele descobre que essa paixão não existe, né? Essa paixão era uma falácia, que é a minha nova palavra preferida da língua portuguesa. E também ele descobre que os amigos dele são mais importantes, que existem que ele precisa aproveitar o momento, ele precisa aproveitar os momentos felizes que a vida oferece, que é o que ele aprendeu em toda essa jornada, entendeu? Let's go Rockland, Beaverkill, Aglow, Chatham, Wallaceburg. These are all the towns in that general vicinity. Are any of them paper towns? What's a paper town? It's a fake city that map makers would put on their maps, so then if they get copied illegally, then they know. Whoa. What? Aglow, New York. A construção de todos os personagens nesse filme, ela é bem feita. E eu acho também que todo esse desenvolvimento, ele também é legal. E acho que o filme peca mesmo nessa parte que a gente já comentou aqui, que é nesse ritmo, assim, dele se atropelar um pouco, né? E às vezes ter até momentos desnecessários e tal. E eu tô falando isso pra gente poder dar as nossas notas pro filme, né? Pra gente concluir esse papo aqui sobre Cidades de Papel, dando o nosso veredito para esse filme. Então dessa vez eu vou começar com a Larissa, né, que é a nossa convidada, especialista em Katniss, para falar agora um pouco sobre a Margot e o Quentin e todos os seus amigos nessa grande aventura que foi Cidades de Papel. Então, Larissa, Sessão da tarde. Totalmente da tarde. Você pode ter certeza, daqui a 20 anos, Cidades de Papel na Sessão da Tarde. Mas ele é um típico filme de Sessão da Tarde de uma forma boa, né? Sim. Ele é um filme leve, tipo adolescente, mas que tem, ele é o novo Conta Comigo, ele tem essa pegada, né? Sim, exato. Até do Curtindo a Vida Doidado, de uma certa forma, em termos até um pouco de temática, né? Tipo, aproveite o dia, mas no sentido de tipo, conversar com o público da sua época, conversar com o adolescente da sua época, né? Exatamente. Larissa, diz pra gente aí que nota que você vai dar pra Cidades de Papel de 0 a 5. Na verdade, assim, eu acho que eu tinha boas expectativas porque eu gostei bastante do livro. Eu achei que ele foi tecnicamente bem feito, tem atores bons e teve coisas melhoradas com relação ao que eu tinha curtido ou não curtido de A Culpa das Estrelas, e como é o mesmo time, você fica sempre naquela expectativa de comparação, não tem como. Apesar de tudo, eu ainda tenho os meus certos, como é que eu posso dizer? Receios com relação a alguns personagens, mas acho que isso é uma coisa que vem do livro, não tem a ver necessariamente com o filme, então eu vou jogar aí 3,75. 3,75.
85? Foi de professor isso, né? Hábitos de professor da nota quebrada. Então, 3,75 é minha nota. Tá ótimo, tá ótimo. Não é um 4, quer dizer, não é um filme ótimo, mas é melhor do que um filme bom, assim, né? Realmente, foi melhor do que assistir Jurassic World. Foi mesmo, também achei. E você, Dani? O Dani que escreveu a crítica, tá lá com a crítica dele completa no cinemação.com, pra quem quiser ler, mas o Dani tem uma nota, né? Vai ser igual da sua crítica ou vai mudar agora, depois do papo? Eu vou manter a nota, apesar de eu achar, porque assim, quando eu fiz a crítica lá do A Culpa é das Estrelas, eu dei 4 estrelas pro A Culpa é das Estrelas. E aí, eu acho que o Cidade de Papel, enquanto um filme como um todo, ele é melhor que A Culpa é das Estrelas, né? O A Culpa é das Estrelas tem a vantagem, vamos dizer assim, de fazer as pessoas chorarem, elas tendem a sair todas comovidas, falando, ai, que filme lindo. Mas o Cidade de Papel faz você sair feliz. Eu até coloquei na crítica, tipo, o filme ensina pra gente que a gente tem que ser feliz buscar felicidade nos pequenos momentos, né? Um dos ensinamentos do filme e do livro, e é como a gente sai do filme, a gente sai feliz, ele é um filme feel good, mas de uma forma geral eu acho que ele é melhor. Mesmo assim eu vou manter essa mesma nota, que é de 4 estrelas, então eu vou manter de 4 estrelas. É um filme muito bom, enfim, filme alegre, com várias temáticas, vários elementos que a gente consegue discutir, vários elementos para serem analisados, conversa com o público do seu tempo, né? Reflete o tempo em que ele é produzido e tal. E isso é bem legal, e é um filme honesto, né? Com tudo que ele se propõe. É um filme simples, ele não se propõe a descobrir grandes coisas, ele se propõe a ser um filme simples, e é o que ele é. Então, 4 estrelas. Muito bem, Dani. E você? Assim, eu tenho eu já fiz aqui minhas considerações. Teve coisas que eu realmente fiquei assim, com uma pulga atrás da orelha, não consegui criar uma opinião, mas aqui no papo a gente conseguiu esclarecer essas coisas pra mim. Por exemplo, esse desapego dele dessa paixão platônica e tal, eu acho que foi esclarecido aqui com as coisas que vocês trouxeram. Os amigos que largam ele e tal, também era uma coisa que tava assim, precisava de um ombro amigo pra entender aquela situação. Pra entender suas frustrações. Exato, e pra mim aquilo ali fez sentido agora, depois que a gente conversou. Então, assim, pra deixar a Larissa à vontade para próximos casts, ela poder dar nota quebrada, eu vou dar 3,73. Porra! Tô louco, velho. Eu me sinto à vontade de dar nota quebrada, porque você sempre fala, pode dar nota quebrada, pode dar... Exatamente. E agora eu tô dando 3,73. Por quê? Porque eu acho que o filme ele é bacana, mas eu gostei mais, por exemplo, diferente do Dani, eu gostei mais de A Culpa é das Estrelas, justamente por isso, assim, por ser um filme muito mais tocante e ele ter essas brincadeiras. Eu acho que o Culpa é das Estrelas ele equilibra bem a parte da emoção com o riso, né? Então ele tem algumas partes cômicas ali e tal. E esse é um filme muito mais light, assim, ele é um filme muito mais tranquilo e tal. Ele é muito menos melodramático e ele é muito mais afetuoso. Eu acho que essa que é a grande questão por trás de Cidades de Papel. É um filme que eu achei legal, mas é assim, é um filme legal que se estiver passando na televisão dá pra parar pra assistir e tal, ok, mas não é um filme que te amarra num sentido emocional, que você se conecta com o personagem a um ponto de falar, puta, eu já vivi isso e tal. Não sei se porque a temática, ela é muito, e aí é uma questão muito, talvez, do John Green mesmo, assim. A narração dele é muito americana, sabe? E às vezes eu sinto um pouco de falta de ser uma coisa um pouco mais globalizada. O jeito como os personagens se vestem, o ambiente no qual eles percorrem, assim, as circunstâncias que estão ali em volta deles, tipo esse negócio do baile da formatura e tal, é uma coisa assim, uma coisa muito enraizada, uma coisa muito americanizada, assim. Então talvez o público em geral não pegue tanto essa emoção porque você não tem esse contato, sabe? Você não tem essa vivência. Tipo, não é todo mundo que... diferente, né? Exatamente. E eu acho que o John Green, ele entende muito bem os adolescentes, entende muito bem a geração
Z, que é essa geração Y. Então, a Y, não, que é a nossa, a geração Z, que é a próxima. Mas quem tá com seus 14, 15 anos ainda é geração Y. Então, exato. Whatever. É importante, eu acho que pós-modernidade. Ele entende bem esse pessoal, ele consegue expor uma ideia, ele consegue mostrar pra gente quem é esse pessoal. Só que eu acho que ele esbarra um pouco nisso, assim, talvez, se ele começar a, sabe, abrir um pouco mais os horizontes dele, não centralizar tanto ali nos Estados Unidos e tal, se ele puder fazer esse exercício, eu acho que talvez ele vai ganhar mais adeptos ainda, porque mesmo o termo, né, cidades de papel, a gente acabou não falando aqui no cast, mas essa ideia de cidades de papel, por conta dos correios americanos e tal, que eles colocam, né, essas cidades fictícias pra poder fazer devolução, né? Não, é cópia de mapa. Os criadores de mapas faziam essas cidades fictícias pra saber como as pessoas estavam copiando os mapas deles. Isso, perfeito. Então é isso. Então não tem nada a ver com o que eu falei, eu só falei merda. Não, você viajou. Tanto que eu até acho que eu não comentei tão claramente, mas falei dos lugares que não existem na realidade, mas que estão no mapa. Exato. Porque o criador do mapa tinha que fazer pra poder conseguir identificar isso, que era mapa uma copiou ele. impressão digital do cara. Exatamente. Então, assim, que existe de verdade, e inclusive, a última vez que, enfim, eu li uma entrevista do John Green, de que Aglow tá começando a existir, começou a ir gente pra lá, pra, tipo, povoar, e começou a meio que virar uma, né, antes era só uma intersecção de rodovias, tá começando a ter meio que movimento, entendeu? Então, isso é muito bacana, mas, como eu falei, é uma coisa muito dele, sabe? É uma coisa muito americana, é uma coisa que, tipo, a gente escuta e entende e tal, por ser lá. E aí eu acho bacana isso, mas eu sinto um pouco de falta dessa globalização nas histórias do John Green e tal, mas eu gosto da narrativa dele, acho que ele se expressa bem, acho que ele coloca bem as situações, e o cinema tá conseguindo adaptar bem essas obras dele. Então eu vou ficar com esse meu 3,73, e aí a gente somando as notas aqui, o 3,75 da Larissa, o 4 do Dani e o meu 3,73, então a gente pode dizer que é um filme que leva aí uma média de 3,82. 82, não é 80, ok? 82, ele é melhor do que um 3,8, por exemplo. Entendeu? Então fica essa dica desse filme. E pra gente finalizar esse papo, eu gostaria de saber da Larissa onde é que o John Green aparece na porra do filme. Então, verdade. A gente, né, porque o meu amigo foi assistir a segunda vez, ele ficou procurando a porra do filme inteiro, a gente não achava o que, né? Onde você espera? Numa cena que tem um monte de gente. E no final, segundo o IMDb, ele é quem faz o pai da Becca. Naquela cena em que eles invadem o quarto lá em que ela faz a ligação. Que ele sai armado. Ele sai armado, ele. Mas ele tá diferente, ele tá tipo maquiado. Porque na verdade não dá pra ver, né? Você ouve a voz dele. Exato. Who's down there? E aí depois você vê essa silhueta do cara com a arma na mão atirando pra cima. Mas você não consegue ver realmente quem é. Aparentemente é assim, ele. Mas isso ele falou que é ele, ou ele falou não, assim? Na verdade, ele não falou que é nada. Teve um vídeo dele no Vlog Brothers em que ele até zoa que a esposa dele assistiu o filme e perguntou onde ele tava. Ele falou, porra, se nem a mulher que tá casada comigo há 10 anos sabe onde eu tô, fudeu, né? Mas isso a gente precisa no IMDb. Então vou analisar. Olha, vale assistir o filme novamente. É tipo Onde Está Wally em São John Green. Exatamente. Vale assistir o filme novamente só pra observar essa cena, assim, icônica do filme, pra ver onde é que está o John Green no filme. Sim, verdade. Vale a pena. Alfred Hitchcock fazendo história, né? Olha. E ele estava em A Culpa das Estrelas também, né? Mas cortaram a cena dele. Ele fez uma cena quando a Hazel viajar, ele fez uma cena no aeroporto. E ele tava, tipo, pegando como se ele fosse buscar a filha no aeroporto, só que cortaram a cena. Não, deve ser um primor de interpretação. Não, eu também, John Green, você como ator é um ótimo escritor, amigão. Fica na tua aí, vai, por favor. Smile, the worst is yet to come. We'll be lucky
got nowhere to go. We could be here for a while, but the future is forgiven, so smile. We're trying so hard to get it all right, but only feel lonely at the end of the night. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 134, com a Larissa Siriani. Falamos aqui sobre Cidades de Papel. Nossa especialista em Katniss hoje analisou a Margot. E aí, hein, Larissa? Margot ou Katniss? Katniss all the way. Ó, você falou que no livro ela é meio pentelinha, a Katniss. E aí a Margot você também já falou que não tem um pouco de raiva dela. E aí? Prefiro bem mais a Katniss. Ela é pentelha só porque ela é meio doida. Ok, então tudo bem. Larissa, muito obrigado então pela sua presença em mais um podcast aqui do Cinemação. Todo mundo já sabe, todo mundo já tem lá na sua carteirinha que você é uma Cinemaçãozete, então agora você sempre estará figurando aqui em podcasts, principalmente esses, né, que envolvem também a parte do livro e tal, porque a gente gosta muito da sua participação e com certeza no final do ano estaremos conversando. Então muito obrigado pela sua presença e gostaria que mais uma vez você deixasse aqui todos os seus meios de contato e tal para as pessoas, né, os fãs da Larissa que começaram a surgir aqui no Cinemação, para que eles possam conversar com você agora. Tá expulsando vocês, esse podcast será meu. Tipo, você será bobinha, sabe? Posso aproveitar fazendo jabá? Lógico. Eu sou Larissa Siriani em todos os lugares da vida. Sou Larissa Siriani no Twitter, sou Larissa Siriani no Instagram, no Facebook, tenho um canal no YouTube também, então é só jogar Larissa Siriani no Google e você vai me achar em todos os lugares possíveis, existentes e imagináveis. Fora isso, também faço parte da equipe do Literário Cast, então acessa lá o www.literariocast.com para dar uma olhada no podcast não, né? Mas, enfim, ouvir o podcast falando sobre literatura e todos os assuntos relacionados a livros. E fora isso, não sei se vocês meninos sabem, eu estou desenvolvendo uma websérie já há um pouco mais de um mês. A websérie se chama Dona Moça, é uma adaptação literária também, começou estreando no YouTube dia 27 de maio, e a gente tá terminando a primeira temporada agora, vamos fechar com 10 episódios ainda no mês de julho, se não me falha a memória, e a gente tá começando uma campanha de crowdfunding pra tentar levantar uma grana pra conseguir fazer a segunda temporada. Puta, que legal, então, se vocês se interessarem, é só jogar no YouTube, é youtube.com/Dona Moça Eventos 1, e vocês já acham todos os nossos episódios por lá, e de lá já tem um link direcionando para todas as coisas. Seria muito bacana se vocês quiserem conferir. É uma adaptação de Senhora, do José de Alencar, e enfim, é um trabalho que está sendo super bem desenvolvido. Nós fizemos a primeira temporada com R$500. Ah, não acredito, é um milagre. É um milagre, gente, é um milagre da multiplicação, entendeu? E de ninguém, não pagar ninguém, a gente não pagou ninguém. Então estamos tentando juntar dinheiro para poder pagar alguém. Caraca! Então fica aí o meu jabá. Você, a sua participação você fez o roteiro? Criadora, roteirista, produtora e editora. Eu fiz tudo. Todo mundo faz tudo. Legal. Que legal, que legal. Legal. Eu tava sabendo, mas ainda não assisti, vou assistir. Dê uma olhada, gente. Opiniões são sempre bem-vindas. Link é aqui no post, então pra quem quiser ajudar a Larissa, quem quiser ajudar aí mais esse trabalho, a gente vai deixar lá também. Vai lá, ajuda. Putz, muito bacana, muito legal vocês terem esse peito pra fazer um trabalho desse. Até porque, mostra que a gente tem um conteúdo primoroso, literário, né, e audiovisual também. A gente tem um conteúdo que tá aí, exposto pra tantas pessoas e tal, e ainda caindo em mãos de pessoas talentosas, assim como a Larissa, né? Putz, muito, muito bacana. Sim, uma coisa importante, né? As pessoas precisam entender que pra internet ser ainda mais democrática, a gente precisa tirar um pouquinho do escorpião do bolso e colaborar com as coisas. Então, colaborar com o Dona Moça, colaborar com o podcast que você ouve, com o que quer que seja, é sempre importante, porque senão você vai continuar tendo aquela internet dominada pelos grandes portais que tem a grana, né? E né? nada que é bom se desenvolve, né? Bem ou mal é um conteúdo que vem de graça. Quer dizer, a gente tá aqui fazendo isso até 1h da manhã e as pessoas depois vão baixar isso sem pagar absolutamente nada, e a gente tá fazendo isso por amor no coração, quando na verdade existem gastos envolvidos. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria parar pra pensar, que é a cultura pra chegar até você de graça
ela tem um custo. Então ajude mesmo. Pô, o link desse trabalho da Larissa vai estar aqui no post. Vai lá, clica, ajuda, contribua pra fazer esse negócio sair do papel. Isso aí, valeu Rafa, valeu Larissa, obrigado a todo mundo. Depois de aprender com A Culpa é das Estrelas que a vida vale a pena por todos os momentos que a gente se sente infinitos, a gente finalmente aprendeu que a vida vale a pena simplesmente porque a gente pode ser felizes a todo momento. Então, só juntando um filme no outro com nada a ver, porque eu gosto de terminar com um jeito poético, zoado e esculachado. Até semana que vem. Até. Muito bom, hein, Dani? Muito bom, muito Tell bom. me about filosofia de bar. O podcast Cinemação número 143 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Que acaba sendo quase que uma coadjuvante. Você chama ela de Margot, denuncia que você viu o filme dublado. Sim, exato, exato. Eu vi o filme dublado mesmo. Mas vou falar que quando eu li, eu chamava ela de Margot. Epa! Eu só comecei a chamar de Margot porque eu tinha vários amigos que tinham lido e falavam Margot, tipo, exato, assim, exato. Não, na verdade tanto faz, eu só zoei o Rafa porque ele foi ver. É só pela eu xinguei o Rafa, falei, Rafa, você foi ver o filme dublado. Por quê? Você foi ver o filme dublado? Eu vi o filme dublado, a dublagem está ótima, né? Mas você contribuiu para com a indústria que está minando o acesso de filmes legendados. Eu contribuí com o pagamento do salário do nosso amigo Mauro, certo? Que é um dublador excelente. Gente, eu tive uma aula com o Mauro. Então, aí. Mauro Ramos? Não, então, mas... Não, calma lá. Uma coisa, outra coisa. Eu só vou pro cinema ver filme legendado justamente pra não colaborar, pra fazer com que continuem oferecendo filmes legendados, porque eu acho que precisa continuar oferecendo. Eu também, só que quando... eu não sou obrigada. Exato, não é. Eu acho que tem que ter as duas opções. Agora, aqui na nossa cidadezinha, onde o cinema é uma merda, né? A gente, a gente só tinha dublado. Não tinha como ir lá pra Indaiatuba? Então, eu não queria pegar a estrada, rapidinho. Não sei o que e tal. Queria vir logo aqui assistir e tal. E eu achei a dublagem ótima, assim, a dublagem muito bem feita, não compromete o filme, ele continua sendo emocionante e tal. Mas, continuando o meu raciocínio após esse bullying que eu sofri aqui do Daniel... Você pode editar, não, colocar vai no final, ficar, se você quiser. Vai ficar pra todo mundo ver como é que você trata os dubladores brasileiros. Nossa senhora. Dubladores, eu amo vocês, porém não sou obrigada. É, bem isso. Eu refaço das palavras da Larissa as minhas. Ok. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.